Sejam bem-vindos a mais um episódio do Small Talk Business. Hoje o tema que nos cá traz é como gerir uma grande marca, e como tal temos aqui o Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues, que já se vai apresentar, mas antes de começarmos, Sérgio, queria aqui, eu e o Sérgio já trabalhámos juntos na empresa anterior a nós dois, não é? Por acaso, e eu, antes de começarmos, também queria deixar aqui uma mensagem ao Sérgio, porque uma mensagem de agradecimento pelo tempo que nós passamos juntos, e nós passamos algumas horas juntos, e o Sérgio, como era mais velho e veio de uma empresa muito mais estruturada, trouxe-me um conhecimento brutal, e eu já te confidenciei isto quando saí, e acho que é um momento de eu voltar-te a retribuir isso, porque em termos de trabalho, em termos de pessoas que trabalharam comigo, foste provavelmente a pessoa que mais me influenciou. E hoje podemos estar aqui sentados às quase meio-dia, não é? Com vários projetos que nós temos, de várias coisas que estão a acontecer, e eu posso estar aqui descontraído, tranquilo, porque contigo aprendi que muitos processos de liderança, de segregação de processos, de tarefas, de tudo mais, aprendi imensamente, e hoje, para eu poder estar aqui com vários projetos a acontecerem ao mesmo tempo, foi graças a ti. Então, olha, antes de tudo, Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Queria trazer cá, não sabias disto, mas Obrigado. Fica aqui um ponto e um agradecimento. Então, Sérgio, vamos aqui recuar 40 e tal anos, não é? Fala um bocadinho do percurso, porque tens um percurso muito interessante. Nós em episódios anteriores tivemos outras pessoas também que têm um percurso diferente ao inicial que estava programado na cabeça delas, não é? Nós temos aqui malta que teve no desporto e acabou em gestão, malta que não sabia o que queria da vida e acabou na robótica. Fala um bocadinho dessa experiência e dessas mudanças. Tu que foste também uma pessoa sempre muito empreendedora dentro das empresas, e também agora estás a ter um projeto teu, mas vamos recuar aqui 40 anos e falar aqui um bocadinho quem é que é o Sérgio Rodrigues. Sim, antes de mais uma vez obrigado pelo que disseste. Eu não sabia que tinha tido tanto impacto. Espero que para o bem, espero que daqui a uns anos a gente não esteja a fazer outro podcast e tu a não agradeceres, porque foi. Estou a brincar, acho que não. Acho que tens, também como estava, acho que tens tudo para ter sucesso, que já o tens, e para terem todos os negócios que te metes. O Sérgio tem 45 anos, sempre foi apaixonado pelo desporto, nunca soube o que é que quis fazer na vida. Acho que ainda hoje há alturas do dia que eu penso, será que é mesmo isto que eu quero estar a fazer? Mas olhando para trás, sempre houve uma coisa muito transversal em tudo que eu ia fazendo, que era o empreendedorismo. Ou seja, eu não lhe chamava assim, não é? Chamava-lhe ter ideias, fazer coisas, e se os outros não quisessem, ia eu. Lembro-me de ter criado uma equipa de futebol amador, porque eu queria jogar no verão e não tinha uma equipa onde jogar, e queria eu a minha própria equipa, com amigos lá da rua, porque antigamente a gente brincava na rua e tinha amigos da rua e jogava a bola na rua. Antigamente era assim. Que cena! E lembro-me de ir a 2 ou 3 sítios pedir um patrocínio e pronto. Por isso acho que desde sempre tive isso. Desde sempre gostei de falar com pessoas e de estar junto de pessoas, ter muitos amigos. E é curioso porque eu de antes gaguejava muito, e eu não sei porque é que eu gostava de estar com pessoas que eu tinha dificuldade em falar, mas eu gostava de estar com elas. E eu achava que até um dia destes ia ter um café ou uma confeitaria para estar no balcão e para receber as pessoas. O tempo foi passando, sempre fiz desporto, sempre foi algo que gostei. De antes era aquela criança que no verão, se fosse verão de Jogos Olímpicos, eu via tudo, salto a cavalo, sim. Tudo. Gostavas de acompanhar tudo. Mesmo que não gostasse, sim. Não sei, tinha qualquer coisa que me prendia. Sim. Por acaso também o meu pai também incutiu-me isso. Eu lembro-me de ser pequenino e o meu pai gostava muito de ciclismo, e eu lembro-me que o meu pai o meu pai teve a empresa dele, não é? Mas eu lembro-me, nós íamos trabalhar mais cedo, às 6 da manhã estávamos a trabalhar, chegava ali às 2, 3 da tarde, vinhamos para casa, sentávamos ao sofá, aí íamos ver, volta à França, volta à Itália, volta à Espanha, e o meu pai ainda hoje acompanha tudo. Sim. Eu agora já não tanto, já perdi um bocado isso, já não tenho tempo.
para Sim, tanto. o meu pai, graças a Deus, Já não tenho já vai tempo, ter mais mas, tempo do que também, eu. mas também sim, também volta à França, sabia os nomes todos dos jogadores de futebol, de handball, tudo. Aliás, é por isso é que as minhas referências são desses anos, dos anos 90, e não são tanto estas de agora. Mas sempre tive isso, sempre tive a parte de organizar, de fazer acontecer, e talvez por isso é que se materializou agora nesta idade mais adulta em tudo que eu tenho feito. Lembro-me de ir para a faculdade, um bocado obrigado pelos meus pais, porque eu não queria, não gostava. Não te identificavas, não é? Ia fazer o curso de Educação Física e Desporto, porque era a única coisa que me parecia menos mal de todo o resto. Mas depois, por portas e travessas, acabei por ir para a gestão de desporto, e que acho que fez todo sentido, não é? Porque tinha a parte de desporto, mas também tinha a parte de marketing, gestão, organização de eventos, Logística, aquelas coisas. tudo. E pronto, e comecei a trabalhar. O meu primeiro emprego, tive ali umas experiências em ginásios, mas depois o meu primeiro emprego foi na Câmara Municipal de Gondomar, a gerir uma instalação desportiva, umas piscinas municipais. Comecei logo difícil, porque tinha logo uma equipa de 15 pessoas, 11 pessoas mais 15 professores contratados, que não era eu que os geria diretamente, mas acabavam por fazer parte do dia-a-dia da piscina. Desses 11 profissionais, grande parte já funcionários públicos, e toda aquela carga que normalmente tem, sim. que é uma carga acertada para uns, mas completamente errada para outros. É como em todo lado, não é? Há gente que gosta de trabalhar e que trabalha, há gente que não gosta, seja na função pública, seja no privado. no privado. Mas foi uma aprendizagem muito, muito grande, principalmente uma aprendizagem muito humilde, porque eu sempre achei que sabia fazer as coisas e sempre achei que tinha jeito para isto e que sabia, quando acontecesse aquilo, eu sabia o que fazer. E é uma das minhas aprendizagens, a gente só sabe o que fazer quando acontece e quando nós estamos de um lado. De um lado. Porque depois, quando estamos do outro, as coisas já são diferentes. E acho que um grande superpoder que um líder deve ter é esse, é saber pôr-se nos sapatos da outra pessoa, que é muito difícil, não é? Porque eu estou aqui deste lado e estou a ver a ti, mas se estivesse daí... Era diferente. Era diferente, não é? Pronto. Claro. Tive aí 8 anos. Mas aí muito, muito jovem também, não é? Sim, tinha 27 anos. Liderar. Tinha 27 anos, já era pai. E estava a liderar, mas era uma liderança... Pronto, era basicamente tarefa, uma é? liderança, era Sim, cumprir as tarefas, era estar presente. Porque aquilo fazia parte do município, não é? Tinha era uma estrutura muito maior, era só dizer assim, Sérgio, tu aqui tens que fazer cumprir estas regras. Fazer com que as pessoas executem as tarefas delas, não é? Exatamente. A diferença de ser público é que não, e para mas o privado assim, não havia muita pressão de números, não havia, sim. Não, mas não também havia essa pressão. Também acabaste de ter necessidade de adquirir skills de fazer com que as pessoas executem aquilo que tu queres, não é? Sim. Não é só, olha, faz. Eu gosto de trabalhar com pessoas e de liderar pessoas, e às vezes eu não gosto de dizer esta frase, porque muita gente pensa que é mandar em pessoas, e não, é o contrário. Para mim, liderar é servir pessoas. Eu gosto de servir pessoas. A minha personalidade é esta, é servir a pessoa que está à minha frente. E o servir, se calhar também pode ser uma palavra para muita gente pesada. Sim. Porque não mas é o servir, nem é o servir, é o agradar, é o estar disposto a colaborar. É perceber as necessidades com a pessoa, sim. Sabes que eu li um livro uma vez bastante interessante e deu-me um insight brutal, que era, dizia que liderar é amar sem se gostar. Sim. Nós temos uma equipa de 10 pessoas, podemos não gostar delas, mas temos que amar. O que é amar? É cumprir as necessidades delas, que elas precisem, e nós damos para elas atingirem um determinado objetivo. Sim. E é um insight muito, muito o que tu estás a dizer, não é? Sim, servidão, eu sei isso agora, não é? Naquela altura sim, não. Claro. Naquela altura a gente acha que liderar é dizer o que fazer. E a pessoa é que tem que fazer para nós. E acho que não. Acho que é o contrário. Quando se é líder, nós é que temos que trabalhar para os outros e proporcionar que os outros tenham as condições todas para fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Mas 8 anos ali, nas piscinas municipais de Valbom, espetacular. Gostei muito, aprendi muito, cresci muito, mas sentia que precisava de conhecer mais coisas. Eu trabalhava a 5 minutos de casa,
Tinha um Estavas horário. cómodo, não era? Estava muito cómodo. Não Estava tinhas muito cómodo. como falaste agora um bocadinho, não havia pressão dos números, não é? Não havia nada. Não. Era um tudo muito trabalho. tranquilo. A única pressão era a temperatura da água para as senhoras da hidroginástica, era a única pressão. E o meu gabinete era mesmo em frente ali às escadas para a piscina e às vezes, às vezes era duro. Estou a brincar, mas era os problemas maiores é a gestão de expectativas do cliente. Pronto, isso é. Que é mas, horrível, mas também, que é horrível, não sei, para a piscina ter água fria. mas não era Quente. fria, era a Era percepção, pronto. Aquilo estava dentro das normas e tinhas que dizer aquilo 1001 vezes às pessoas, mas pronto. Eu gostava disso, ou melhor, achava que não gostava, mas isso também é um crescimento. Se tu aprendes a lidar com vários tipos de pessoas e saberes adequar as tuas respostas e postura, e como é que tu aprendes? Errando, não é? A dar a resposta errada, a ter a postura errada e vais aprendendo. Entretanto, no meio desse percurso acontece uma coisa chamada CrossFit. Eu descubro o CrossFit. Jogava, nessa altura, eu sempre joguei federado, handball, é o meu desporto, mas aos 30 e poucos anos comecei a ter muitas dores nos joelhos e disseram que eu tinha um desvio nas duas rótulas e que tinha que ser operado às duas rótulas. Eu não ganho dinheiro com isto, não vou ser operado agora. Engraçado, temos o mesmo problema. Mas eu fui operado. Fiz-me aos 18 anos. Fiz uma retificação no alinhamento às rótulas. rótulas. Mas se calhar aos 18 era diferente, porque aos 30 acho que é normal, aquela idade pode haver ou não. Sim, pronto, sim. Mas eu sempre eu já fui operado 4 ou 5 vezes, sempre tentei fazer o que fosse possível para continuar a jogar ao mais alto nível, seja esse qual for. Mas naquela altura decidi que não, tinha um emprego estável, minha filha tinha 5 ou 6 anos, ou 4 anos, e decidi não, vou deixar o desporto, vou tentar me dedicar à musculação que já fazia e que gostava, e pronto. Continuar ativo, não é? Sim, continuar ativo, preocupava muito com a parte estética naquela altura, sempre fui alto, sempre fui muito magro, e então eu treinava para aumentar de peso e para me sentir melhor quando olhava ao espelho. Mas depois comecei a fazer artes marciais, também era uma coisa que eu gostava. Comecei a fazer kickboxing com um grande amigo meu, Mauro. Depois descobri o jiu-jitsu, comecei a fazer as duas coisas. As dores, entretanto, aquela dor aguda passou porque não tinha os saltos, não tinha o kickboxing, o Muay Thai ainda tinha o impacto, mas era diferente. Tinha as rotações. Sim, tinha o bater, mas não sei porque alguma coisa mudou ali e eu não tinha tantas dores. Um dia estava a procurar no YouTube treinos de condição física para lutadores, não é que eu fosse um lutador, mas fazia Muay Thai e Jiu-Jitsu, que eram duas disciplinas da MMA, e descobri um desafio do dia de CrossFit, que é o Fight Gone Bad, que estava a ser feito por um dos ícones do MMA naquela altura, que agora já percebi que muita gente já não conhece, e é aí que eu sinto que estou velho, é quando a gente fala de coisas que para nós são ninguém conhece. Aquela malta que fala de jogadores da década de 80, E tu percebias-te lá na sala quando eu dizia qualquer coisa e só o Nuno Cardoso é que se lembrava e o Luís e o Luís que era o BJ Penn, e eu vi aquilo e eu, CrossFit, que é isto? Comecei a ver, isto parece interessante. Mas os gajos fazem agachamentos até baixo, eu não consigo fazer agachamentos até baixo. Andei ali uns tempos a ruminar, mas um dia decidi experimentar, gostei, comecei a treinar mais, eu, sozinho, em casa, na rua, pois, porque naquela altura não havia boxes de CrossFit, no ginásio comum só podias fazer agachamento de 90 graus, não podias largar, não havia a cultura do treino do CrossFit, do calisténico, do peso livre, do funcional, não havia. Até que digo, não, é mesmo isto que eu quero, vou fazer a formação a Londres, que naquela altura só havia em Londres, na Europa. Venho e começo a tentar evangelizar o CrossFit como por aí. Como toda a gente que faz CrossFit, não é? Exatamente. O Mauro nessa altura era patrocinado pela Prozis, estava a falar lá com o diretor de marketing, o Rui Cunha. Tinha um colega dele do CrossFit, que era operador físico dele, e o Rui Cunha, atento às tendências do Google, que percebeu que o CrossFit era algo que estava a começar a ser falado. Fizeram-me uma entrevista e eu passei a conhecer o universo Prozis aí. Até à data conhecia muito de suplementação, tomava muito, tentava às vezes fazer alguns negócios, mas a Prozis já tinha ouvido falar, mas não a conhecia.
conheci a Prozis, conheci o Rui Cunha, somos amigos ainda hoje, foi o meu chefe durante muitos anos, das pessoas com quem eu mais aprendi também, e um dia tenho a oportunidade de ser personal trainer de alguém da Prozis, e eu, ok, eu tenho tempo, trabalhava nas piscinas, o horário era por turnos, e foi assim que eu virei treinador do Miguel Milhão. Naquela altura eu não sabia quem era, mas pronto, estive com ele algum tempo, depois convidaram-me para trabalhar para a Prozis a part-time. Acho eu, pela minha maneira de ser, estar sempre dinâmico e muitas ideias, e pronto, e houve uma altura que eu saí das piscinas e fui trabalhar para a Prozis a 100%. Uma mudança um bocado esquisita naquela altura, porque eu era do quadro da função pública, com um quadro superior, trabalhava a 5 minutos de casa, não tinha que me chatear, e fui trabalhar para uma empresa que ninguém conhecia naquela altura, em Esposende, ou seja, a 1 hora de casa, de carro. É isso que eu ia dizer. Foi uma conversa difícil em casa e com os meus pais, a explicar porque é que ia fazer isso, mas eu achava que era o certo de fazer. Sim. Cheguei à Prozis, eram 80 pessoas, 7 anos depois saí, eram 900. E acho que foi das melhores decisões, foi a melhor decisão que fiz a nível profissional, porque consegui ver uma empresa a crescer daquela forma, aprender imenso mesmo. Acho que nenhum curso me dava o que a Prozis me deu, nenhuma experiência que eu vá ter daqui para a frente me vai dar aquilo que naqueles anos a Prozis me deu. E pronto, e devo isto também um bocado ao CrossFit. Às vezes há decisões que a gente toma e que mudam a nossa vida. Nós achamos que é só mais uma certificação, que é um treino, mas no meu caso aquilo abre uma janela de oportunidades. Mudou a minha vida. Se não fosse isso, eu provavelmente não tinha ido para a Prozis nunca. Se calhar estava melhor, não sei. Continuava ali na minha vida. Estávamos a falar antes do podcast, não é? Tínhamos que criar aqui um universo paralelo, não é? Sim. E víamos onde é que estávamos. É isso. Não, mas acho que não. Neste processo todo, o CrossFit também veio-me trazer a paixão pelo organizar eventos. Já tinha organizado equipas de futebol para campeonatos amadores, já tinha feito algumas coisas assim, mas nunca tinha organizado algo mais a sério. E organizei alguns eventos. O VimaFit, que foi o primeiro evento de CrossFit em Portugal, e depois os PromoFit Games, que agora ainda continuam e que eu voltei este ano a dirigir. Entro na Prozis, deixo tudo o que estava a fazer paralelamente, ou seja, isto dos PromoFit Games, era formador de CrossFit, tudo, as aulas de personal training que ia dando era enquanto estava na piscina, porque tinha essa possibilidade, não atrapalhava o meu desempenho, não atrapalhava o meu horário. Entro na Prozis e a exclusividade entra em vigor, entre aspas, e acabou. E realmente não dava para muito mais. Pronto, e entro na Prozis e se calhar aí é uma conversa nova, não é? Agora, mas basicamente o Sérgio é esta pessoa que gosta de fazer-se desporto. Neste momento não estou a fazer tanto como gostava. Já nem sei também se gosto tanto. Também acho que é o desgaste. Preciso aqui de algum estímulo. Preciso se calhar de uma pausa maior. Era aquela pessoa que tinha sempre tempo para o desporto e agora percebo que às vezes há pessoas que não têm tempo para isso. Sim, eu por acaso parei-me, sim, também estou numa fase na vida disso, que é, antigamente criticava as pessoas que não arranjavam tempo e agora começo a perceber, se calhar eu consigo perceber que às vezes as pessoas não têm tempo, não é? Sim. Eu acho que logicamente tempo, é disciplina, mas eu sou diferente. Eu por acaso eu deparei-me há uns anos, deparei-me com isso, e quando a minha filha nasceu veio-me isso ao pensamento, que é, e eu acho que nunca gostei de nenhuma modalidade do que fiz. Tanto é que eu não gosto de ver CrossFit, eu não gosto de ver Karaté. Eu nem futebol gosto de ver, só vejo o meu Porto porque pronto, não é? Está aqui enraizado a emoção, de ver. A emoção. E sentimento. Procura a emoção e o sentimento, nem propriamente o desporto. Mas era mais a questão da competição. Nunca consegui estar num determinado desporto em que eu não conseguisse competir por alguma coisa. Não, eu lembro-me eu deixei de fazer Karaté. O meu último treino foi um treino antes de uma competição. E terminar a competição eu disse, olha, isto já não faz sentido para mim, as horas que eu despendo, o que eu retiro na altura faculdade, treino, fazia 2 treinos por dia, não dava. Disse, olha,
terminou aqui, nunca mais fui treinar. É. Portanto, Não, às vezes nem é gostar, é termos um objetivo, sim. Eu sempre gostei de ver de desporto e, como te disse, via tudo e gostava de ver futebol, gostava de ver outras coisas, e agora também não gosto. Já não tenho prazer em ver o Mundial. Acho que não vi nenhum jogo, só vejo o meu Benfica e aí, sim. aí É ao a mesma contrário. coisa, não é? E às vezes agora até é curioso, que nunca aconteceu isto, até às vezes vejo jogos em diferido. Ou seja, tento não saber o resultado e vejo só quando posso, que é tipo às 11h30 da noite. Como não há futebol nessa altura, como não há futebol em direto, porquê? Porque há outras coisas que se sobrepõem a isso, não é? E tal como eu te disse, a minha personalidade é de servir, agradar e estar disponível para os outros, e neste momento eu tenho mais 5 pessoas diretas que precisam de mim, não é? E ou tenho que estar a adormecer ou a ajudar com outro, ou a levar outro, ou a falar, pronto, 1001 coisas. Agora, tempo há sempre, não é? Mas depois entra aquele equilíbrio, tipo, será que o que eu vou tirar do outro lado justifica o que vou ganhar? Há de justificar, voltar ao treino e voltar a ter isso, quero, até por uma questão de saúde e de longevidade. Sim. Mas ao dia 2, acho que as prioridades estão definidas dessa forma. Acho que também temos que perceber um bocadinho que eu vou abdicar agora, mas não posso nunca deixar de abdicar. Isto não é para sempre, ou seja, aquilo que tu fazes ou não fazes agora não está a definir quem tu és ou o que vai ser, não é? E depois eu tenho um problema, que é eu não consigo ir fazer um treininho só por fazer, eu tenho que ter um objetivo. Pronto. É isso. Ou um plano, ou um objetivo que nunca será de competição, mas que não é de competição. Sim, mas tu até criavas muito, ter um objetivo. Tiveste muitos projetos. Sim. Os desafios dos 100 dias, que era para mitigar um bocado isto, ou seja, era, ok, eu não tenho tempo para estar a treinar em condições como eu gosto, mas também fazer só por fazer, então vou fazer um desafio de 100 dias e também era uma forma de cobrar, não é? Certo, eu gosto de fazer isto, então amanhã eu tenho a malta do meu meio, não é? Ou com que te seguem e tudo mais, que vão-te cobrar aquilo. Então, certo. Era género, eu tentava-me cobrar, sim, mas isso tem um impacto físico e mental. Esses desafios dos 100 dias, até o impacto é mais mental do que físico. Sim, mas obriga-te a executar, não é? Estás cansado, podias não executar, mas tem que ser. Tem que ser, porque senão eu até cobrar, fui evoluindo, comecei com burpees, mas depois houve uma altura que até fiz de 4 exercícios para fazer, aquilo era um treino já, porque ainda por cima era pernas, empurrar, puxar e abdominais, ou seja, estava ali um treino. Completo, e na minha cabeça era isso. Ok, estes 100 dias eu não preciso de me preocupar com mais. Mas pronto, o desporto esteve sempre ligado à minha vida e mesmo a partir de agora, não é? Tu falaste aqui que entraste na Prozis, tiveste este desenvolvimento da Prozis, depois acabas também por ir para uma empresa na mesma ligada ao desporto. Sim. Que era e a razão foi essa. Saí da Prozis porque a Prozis estava a distanciar-se do desporto e eu via que no futuro não iria ter algo que me desse tanto prazer como o que eu estava a fazer. Já não estavas a identificar com o rumo da empresa, não era? Não, eu identifico-me com a Prozis em si. Acho que foi das minhas paixões profissionais, que eu dizia sempre, eu não saio daqui, só saio daqui se for para o Benfica e me pagar o dobro. mas depois houve uma altura que nem isso, porque a minha vida é aqui em cima e há de ser sempre. Mas não, eu gosto de estar ligado eu gosto de fazer coisas ligadas ao desporto, e a Prozis agora o rumo que tem já há alguns anos é ser mainstream, aliás, e tu deixaste de vê-la ligada a eventos, a clubes, a marcas ligadas ao desporto, e eu preciso um bocado disso, é? E por isso é que fui para outra empresa que era só desporto, e por isso é que agora tenho a minha empresa que é desporto, também, que é desporto. Pronto, vamos falar aqui um bocadinho sobre o teu projeto atual. Explica o que é, até as pessoas em casa depois, se quiserem ir ver e tudo mais. Sim. Ainda é muito curtinho, mas... tem 5 meses e meio, tenho a mesma idade da tua filha. A minha filha. Nasceram os dois no mesmo dia 1 de setembro. É um sonho antigo. Se me perguntasses desde muito cedo o que é que eu fazia se me saísse Euro Milhões, eu dizia, abria um ginásio espetacular, acessível a toda a gente. E sempre foi isso, ou era um ginásio, ou era uma instituição grande, mas que tinha que ter um ginásio, ou era um clube ligado ao desporto,
ou algo, pronto. Tinha que estar ali sempre ligado à Tinha que estar ligado ao desporto, mas depois, se me saísse o Euromilhões, era uma instituição que fosse servir a comunidade. Que tivesse explicações, que tivesse também o apoio à parte da saúde. Pronto, sempre foi a minha cena. Nasceste para servir, não é? Assim. Sim, é o que me faz... E sabes, nós formos ali somos aos 10 homens mais ricos do mundo, não é? Eles são os mais ricos porque também são os que servem mais pessoas. Certo, mas o mindset se calhar é até chegarem lá, sim. Acho que depois mas isso chegando é a base, lá... Sim, mas isso é a base de criarmos uma empresa, é um bocadinho nós também servimos o nosso cliente, não é? Lógico que o objetivo máximo final é ganharmos dinheiro, não é? Certo. Até porque o dinheiro é algo que a gente precisa para a nossa subsistência. Não adianta servir, seja também não vai durar muito tempo. Claro. Mas isso, a base de servir cada vez mais clientes normalmente é a filosofia da empresa, não é? Por isso é que para mim era muito mais fácil se eu tivesse Euromilhões, porque não precisava de me preocupar, pelo menos durante algum tempo, com a sustentabilidade. Pronto. Mas eu sempre tive este sonho e pronto, o ano passado o sonho passou, eu senti que ou era naquela altura, ou era agora, ou se calhar já não era mais. Tinha 44 anos, ia ter o meu terceiro filho, ou filha, neste caso, e... Era a hora de apostar, não é? Se calhar não era a hora certa, porque ia ter mais uma criança em casa, mas nunca é a hora certa, é outras coisas que também aprendes, nunca é a hora certa. E era como estávamos às vezes às vezes é a hora certa e à espera do momento perfeito. Ele não existe. Não há. E por isso que eu demorei até aos 44 anos para isso. Achei que era a altura certa. Foi antes da guerra, antes da inflação, por isso mais uma das coisas que não vale a pena estar à espera, porque pode ser o momento certo agora, mas no minuto a seguir pode acontecer uma desgraça ou qualquer coisa que muda o mundo e já não é. Pronto, e decidi e avancei para abrir o meu centro de treinos, é Push Training Center, muito baseada no CrossFit, o meu CrossFit, porque acho que o CrossFit também pode ter várias vertentes e caminhos, várias visões, não é? E a minha visão do CrossFit é esta, que eu implemento na Push Training Center, uma visão mais funcional, mais treino, depois até mais ligado mais ao Marcus Filly e o bodybuilding funcional. Claro que temos na mesma os nossos WODs, fazemos na mesma as benchmarks e isso tudo, mas a filosofia é mais agachamento, puxar, empurrar, condição física, pronto. A ideia é ter um sítio físico onde as pessoas lá vão e eu consiga ajudá-las. O nosso objetivo é que as pessoas passem lá a melhor hora do dia e o que tentamos é isso. O que a equipa tenta é isso. Com o treino, mas gostamos de receber as pessoas logo na primeira vez, como se já andassem lá há muitos anos, e em 5 meses acho que já se criou uma comunidade muito forte e muito boa. E é uma forma uma forma diferente também de atingir o mesmo público-alvo. Eu lembro-me eu conheço bem o treino do Marcos Filho. Eu lembro-me uma vez, uma pessoa que nós conhecemos, que foi o Militão, o Bruno Militão. Eu lembro-me dele dizer uma vez que a irmã não gostava de sofrer, não gostava de treinar, e normalmente os treinos de CrossFit são intensos, não é? E ela diz que não gostava, não é? E aquela cena, não é? Nós gostamos de evangelizar a modalidade, que achamos que é o melhor método de treino que existe à face da Terra, não é? E tentamos depois pressionar, e às vezes as pessoas não têm perfil, não é? Claro. E essas variantes e essas formas de ver tentam atingir outras pessoas distintas no mercado, não é? Claro. Não, eu acho que a nossa taxa de retenção é muito forte, é muito boa. Quem entra, por norma, fica. Quem vai lá experimentar, por norma, fica. Mas quem não fica, eu tenho a certeza, ou quase a certeza, tenho alguns números, vou apontando, vou tendo os meus Excels e dados, mas a maior parte das pessoas que não fica é porque o CrossFit não é para elas. Não é porque nós, entre aspas, cometemos um erro não somos perfeitos, mas porque cometemos um erro na forma como abordamos, a recebemos, acompanhamos, demos a aula. Agora, a aula é aquilo, não é para toda a gente, tal como cycling não é para toda a gente, tal como a musculação não é para toda a gente, tal como a yoga não é para toda a gente. Isso já estou um bocado... Ao início é mais difícil, quando tu queres ganhar dinheiro e tens que ganhar dinheiro e vês a pessoa porque é que ela não ficou e se calhar temos que mudar isto, e não. Se tu mudas por cada pessoa que não quer, não tens rumo, não é? Não tens rumo, não tens uma identidade e não. Tu tens é que traçar um rumo, foi isso que eu fiz, à minha imagem. E um conceito.
é o conceito, a minha imagem, aquilo está desenhado, os serviços que tem, nós temos lá uma área de kits, que eu sei que há outros espaços que tem, mas nós damos mesmo valor e temos aquilo mesmo espaço de kits, porque eu tenho crianças e um dia vão ter que ir para lá e eu quero pessoas que sejam um bocado iguais a mim, que também tenho, e há muitas famílias que estão lá, todos os dias temos uma criança lá, naquele espaço. Temos uma biblioteca dentro da box, um armário tipo destes, que eu levei os meus livros para lá e as pessoas podem alugar um livro durante um mês e depois devolver. Porquê? Porque eu gosto de ler. Mas de tudo. De tudo, desenvolvimento pessoal, romance, em inglês, em português. Pronto. Temos uma área de treino que podia ser maior um bocadinho, mas esta área social ocupa algum espaço porque eu sou uma pessoa social, não é? Nós somos todos, mas eu gosto desta interação, então estou a construir a empresa dentro deste conceito. Não me posso queixar. Claro que também ainda falávamos há bocado, às vezes a gente acha que chega lá mais rápido, mas às vezes precisa de mais um tempo, dói, não é? Mas faz parte do investimento, faz parte do plano. Eu nunca ouvi ninguém dizer que o mais fácil numa empresa é os primeiros meses ou aos primeiros anos. É sempre o contrário, não é? O início. Assim, normalmente nunca ninguém vai dizer que é bom, não é? Eu por acaso, eu já falei disto em podcasts anteriores, mas eu venho de família de pessoas que sempre tiveram os seus negócios próprios. Minha avó teve facilmente 10 empresas de 10 segmentos totalmente distintos. Desde fábrica, distribuição, foi mesmo a loucura, não é? Às vezes 3 negócios ao mesmo tempo. Eu acho que isso herdei um bocadinho do sangue da minha avó. E eu também comecei a trabalhar por outras empresas e tal. E no dia que eu decido, olha, não é a minha cena, eu sou o gajo do negócio, eu quero ir sinto que quero ir para o terreno, não é? Quero ser alargado aos tubarões e siga. E a malta olhava para mim e dizia, este rapaz é maluco. Não é? Quer dizer, e é um bocado esse ponto, não é? De um bocadinho do exemplo e nunca ouvi da boca deles a dizer que era espetacular. Não, ter negócios é espetacular. Quem não os tem acha que é, não é? Porque é aquela visão do patrão que não faz nada, que chega quando quer e faz, pronto. Também já falámos disso. Eu não tenho essa experiência. Eu sempre trabalhei, a minha família sempre foi pessoas que trabalharam das 9 às 6. E nada contra, e tudo bem. E eu também, quando eu não consigo trabalhar das 9 às 6. Pronto, eu consigo trabalhar para outra pessoa, e consegui durante muitos anos, e fui feliz. Porque eu acho que se fosse, por exemplo, se olharmos para a hierarquia militar, eu acho que era um excelente número 2 do que um bom número 1. Porquê? Um bocado aquela personalidade do servir, do agradar. Eu acho que se for por outra pessoa faço mais do que se for por mim. Sim, porque assim, as pessoas às vezes confundem 2 termos, porque quando nós falamos de empreender, não há necessariamente que nós temos que abrir o nosso negócio. Claro, eu posso perfeitamente empreender dentro do meu negócio. Claro. Não é? E até enriquecedor, e até eu vou se calhar conquistar e aprender muito mais. Vamos pôr aqui em cima da mesa. É mais fácil, provavelmente, tu apresentares um projeto dentro de um grupo Prozis e consegues realizar um projeto brutal, não ele sendo o teu, sendo da Prozis, mas tu lideraste, se calhar é muito mais enriquecedor, até em termos financeiros, se calhar, do que tu construís o teu projeto, porque não tens tanta necessidade da visibilidade, de recursos, dinheiro. Claro. Então, às vezes aqui o paradigma que é o empreender tenho que ser por mim. Não necessariamente, não é? Sim, mas há pessoas que gostam que o perfil delas é esse. É o perfil de ser... Sim, há pessoas que querem a responsabilidade. O número 1, exatamente. Eu não me importo de a ter, gosto de a ter, mas sinto que tenho um perfil muito maior de ser... o número 2, número 3, número 4, estar ali a apoiar e a fazer acontecer. Pronto. Mas agora sou eu o número 1. O negócio é pequeno ainda. A minha equipa, para o negócio que nós temos agora, é uma equipa ajustada. Podia ser menor, maior, mas é ajustada. Mas é ajustada principalmente para aquilo que eu acho que o negócio pode ser e que eu quero que seja. A tal fé, a tal visão que a gente tem e que depois tem que navegar
por ela no mês a mês, neste primeiro ano. Nós queremos ir para o Brasil de barco, acreditamos que ele está para ali e vamos. Mas quero que seja mais do que aquele espaço físico. Nós temos agora um serviço que estamos a lançar, o Corporate, que é um bocado servir as empresas que não têm capacidade para dar conteúdos e serviço de treino, saúde e bem-estar aos seus colaboradores. E nós, aproveitando que isto da pandemia nos mostrou que o remoto é possível e que funciona, nós temos esse serviço não só para Gondomar, mas para qualquer empresa do mundo quase. Fazendo em inglês pode ser para qualquer parte. Mas vocês fazem aquele treino à distância, não é? Sim. Da box para a empresa ou para o espaço, não é? É um serviço que tem várias componentes. Tem o team building, que isso já é presencial. Nós podemos nos deslocar à empresa, mas sentimos-nos mais confortáveis fazer lá, no nosso espaço. Já fizemos com 2 empresas. É aquele team building diferente do paintball, do kart, da casa do... Como é que se chama aquela... O escape room. Por acaso nós fizemos na nossa clínica. Ali é uma aula de CrossFit. É uma aula de CrossFit com um desafio. Porque acho que é uma coisa interessante no CrossFit que tem transposição para o dia-a-dia, que é quando sofres, e tu disseste que o CrossFit é sofrimento, e é naquela parte do não, digo sofrimento, do às vezes pode ser mal interpretado, não é? Mas quando estamos num treino de alta intensidade, Marco, é sofrer. Marco, qualquer pessoa que só caminha, quando começa a correr, passado um bocadinho, é sofrimento. A pessoa começa a sofrer. Sim. Ninguém está a falar de sofrimento, de dores excruciantes. Sim. Às vezes acontecem, mas não é. Mas tu, quando sofres com alguém ao teu lado, ou que estão a caminhar para um objetivo e sofrem juntos, a ligação é maior. Por isso é que na tropa, mesmo malta que não foi à guerra, mas à tropa há sempre... é quase amigos para sempre. Sim. Passam por aqueles momentos. Por aqueles momentos. E nós já tivemos exemplos até de pessoas informáticos, programadores, que não faziam exercício físico, foram e saíram de lá. Não vou dizer outras pessoas porque isto era muito marketing, não é? Mas os líderes deles disseram-me, Sérgio, aquilo teve impacto neles. Era uma pessoa muito fechada e a partir daqui começou a comunicar mais. E, ou seja, temos o serviço do team building criado por nós e evoluído para ter esse objetivo. Temos uma newsletter de conteúdos ligado a essas áreas que disponibilizamos aos recursos humanos das empresas para fazerem, para depois eles... Exatamente. Temos uma programação para as pessoas fazerem em casa, porque acho que nós não vamos tentar convencer quem já anda em ginásios. Acho que aqui a ideia é convencer quem não está, quem não faz porque não tem tempo, porque tem filhos, porque tem horários malucos, mas em casa a pessoa passa sempre. E é as empresas sentirem que têm essa também missão e responsabilidade de cuidar dos seus colaboradores e funcionários, que é, eu não vou obrigar, mas vou disponibilizar. E com o tempo, se calhar, começam 5, mas depois passam a 10 e passam a 15 e passam a 20 e eu tenho uma empresa mais saudável. E ainda agora saiu um estudo da Ordem dos Psicólogos sobre a saúde mental, que as empresas em Portugal perderam 5,1 mil milhões de euros só por causa da falta da perca da produtividade, baixas, pessoas que saíram, e muitas vezes... Eu não estou a dizer que o exercício físico cura tudo o que é de problemas de depressão e de stress, mas ajuda. E muitas vezes também há colaboradores que dizem assim, a minha empresa só quer que eu esteja aqui a trabalhar e que paga-me horas e eu faço, mas não se preocupa comigo. E se calhar este também é um incentivo para dizer, não, eu preocupo-me contigo, olha, nós vamos fazer este investimento e tu tens acesso a isto, não tens que pagar mais. Pronto, temos isso também. Eu acho isso muito importante. Eu vejo, por exemplo, na minha equipa, eu tento sempre... Até vou dar aqui um exemplo que foi por acaso. Mas nós quando criamos nós temos um podcast da clínica e foi muito curioso porque nós, estamos a imaginar uma clínica médica, não é? Tem os consultórios, o médico chega lá e entra, vai ao consultório, sai, vai embora. Nós tínhamos médicos que nunca vimos, não é? Ou que vimos para aí 1 ou 2 vezes. E a questão do podcast foi engraçado, porque nós juntávamos para filmar, juntávamos 3, 4 médicos,
outras 4 pessoas, neste caso da equipa, íamos para um sítio, tomávamos café, passávamos ali uma tarde, filmávamos 2 episódios e aquilo gerou um momento em que as pessoas estavam felizes, conviveram, conheceram-se dentro da própria empresa. Sim, sim. E acho que isso também é uma coisa que nós nos devemos preocupar. Mas isso reflete um bocadinho aquilo que tu fazes com a tua equipa, que é a tua principal função qual é? É eu servir as pessoas, não é? Pá, então eu tenho que servir as pessoas que trabalham comigo, e pode ser por aí, não é? Cuidar delas, não é? Pá, precisas de fazer isto, eu preciso conviver mais, interagir, e é um bocadinho, porque elas efetivamente é que vão trazer o retorno para a empresa. Nunca é... Claro. Nós falávamos do número 1, do número 2, nunca é o número 1 que vai produzir para a empresa. Quem produz é quem está na linha mais baixa, não é? Os de cima só estão para servir as pessoas que estão por ali abaixo. E para garantir, para definir o caminho. E para garantir que elas tenham tudo necessário para cumprir o seu objetivo. E logicamente definir qual é o objetivo, definir essas coisas todas. E é um bocado a inversão da pirâmide, a inversão da pirâmide de uma empresa, não é? É nós passarmos a servir toda a gente. É muito interessante esse projeto. Sim, e aqui é a minha ideia de... lá está. O Tuga acho que é um bocado assim, não é? Eu um dia estava lá em setembro ou outubro, ou até mesmo antes, já tinha aquilo montado, e eu pago 24 horas de renda. Eu só tenho 6 aulas por dia. De resto, nós não fechamos entre as 2 e as 4, ou a 1 e as 5, como muitas boxes fecham. Nós não fechamos, nós estamos sempre abertos. E eu disse assim, não. Porquê? Porque eu pago aquilo. Se eu fechasse e não pagasse aquela renda, se calhar era uma questão de fazer as contas. Mas eu pago. A única coisa que posso pagar a mais é a luz, se tiver. Mesmo assim, aquela hora há de ser residual. Há de ser assim. E como as pessoas que estão a trabalhar comigo têm contrato também, estão lá. Têm aquelas horas para estar lá. Então o meu pensamento é, como é que eu posso rentabilizar a estrutura que tenho? Como é que eu tenho este carro? Como é que eu posso andar mais rápido ou mais eficiente? O mais eficiente no início já está tudo ali espremido, os gastos, então tenho que pôr o carro a andar mais rápido, a produzir mais. Então posso criar nestas horas, posso criar estes conteúdos para vender às empresas. Estamos também a lançar uma academia de performance para voleibol, handball, basquetebol, para os miúdos das camadas jovens, para que aquele miúdo que acha que pode ser alguém em profissional, mas que não tem o apoio, só porque a maior parte dos clubes não tem ginásio, não tem a condição não tem física, recursos, não é? Criar também esse serviço. Por isso, o meu mindset, Marco, é sempre esse. O meu mindset é, eu estou aqui, mas estou sempre a observar, não é? E se eu ouvir uma coisa que acho que tu fazes bem, a minha mente instantaneamente está a pensar como é que eu posso adaptar isso ao meu negócio ou ao sítio onde eu estou a trabalhar. Eu lembro-me de às vezes ir na autoestrada ver anúncios que gosto, de coisas que não têm nada a ver, motoscavadoras ou alguma coisa assim. Isto é espetacular. Como é que se fosse na Prozis era como? Percebes? Pronto, eu sou assim, pode ser uma benção, mas às vezes é uma maldição, porque uma pessoa nunca consegue estar a relaxar. Eu por acaso tive essa mudança quando saí da Box PT e comecei a abrir os meus negócios, tive essa mudança de chip. Por acaso até foi curioso, surge um bocadinho com um livro que até é muito conhecido, que ele abordava isso, e eu comecei a pensar naquilo e comecei a aplicar, que era o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele falava sobre isso, que era, tu queres oportunidades de negócio? E ele dizia, pronto, então fazes assim, vais trabalhar para um sítio, ficas sem ganhar nada, e tu vais ver que se não vais encontrar oportunidades de negócio. Basta olhares à tua volta. Agora, se tu estás cómodo, porque é que eu vou olhar à minha volta? Claro, não preciso, claro, não é? Claro. E esse mudou-me esse chip de... E ele até fala sobre isso, sobre a ginástica de, por exemplo, montarmos planos de negócio. Tipo, entrar num café e olharmos para o café e perceber, olha, os gajos serve ali, serve lá, registra, começas a perceber como é que aquela faz, sim. Começas a pensar, isto estava para fazer assim. Outra vez, tipo, por acaso o meu que eu faço, que por causa da minha esposa chateia-se um bocado, começo tipo, a fazer muitas contas, tá, começo a contar as pessoas e o cara renda. Tipo, a minha cabeça estava ali. É engraçado que a última vez que eu fiz isto, por acaso numa padaria, encontrei o senhor da caixa a roubar, por acaso foi engraçado. Comecei a olhar para ele, pronto, meia hora que olhei para ele, só para perceber como é que ele registava, e eu percebi que o gajo roubou. Por acaso foi
calhou a pessoa errada. Claro. Calhou-lhe um bocado mal. Mas tenho esse, pá, que é muito interessante. Porque às vezes as pessoas à volta não têm essa às vezes tornamos um bocado, eu por acaso acontece, depois torno um bocado aborrecido. Não, isto fica para mim. E eu às vezes meto para fora. Fica para mim, não. E a minha vertente é mais de marketing, de comunicação. Sim. Mais mas cada pessoa identifica-se. Exatamente. Pronto, o meu calcanhar daqueles que tenho que trabalhar muito agora é a parte financeira e a parte de back-office de uma empresa. Sim. Eu gosto mais do front office, estar ali à frente e de ter as ideias. E eu digo sempre que, seja qual for, eu acho que eu conseguia me safar em qualquer área. Porque eu gosto daquele pensamento do beco sem saída. Ou seja, se tu me convidasses agora, ou seja, anda a trabalhar comigo e olha, temos aqui esta indústria de calçado e temos que entrar na África do Sul. Esse desafio atrai-me. Não sei como, mas atrai-me a descoberta de ver como é que outras empresas já o fizeram, como é que é o mercado, entrar e pensar e decidir a estratégia. Depois daquilo já estar a funcionar, já não tenho muito drive, porque não é meu, se calhar, o drive de, ok, agora vamos passar de 1 milhão para 2 milhões, ou de 100 mil para 150 mil. Já não tenho, eu gosto do drive de gostas de criar, encontrar a saída. Pronto, é para ali. Depois tem que ter outras coisas novas. É bom, o verdadeiro empreendedor. Mas por outro lado também é mau. Empreendedor, não é? Certo. É bom, mas por outro lado também é mau. Mas acho que ajuda nestes momentos onde estás ali. E se a Push Training Center só desse aulas, só servisse aulas físicas de CrossFit, acho que era um negócio limitado ao espaço, aos horários, à localização física. Assim, com isto que estamos a criar, é um negócio que não tem fronteiras e que não tem horários quase, e que pode ter os clientes quase e depois também tens infinitos. A parte digital, tens a parte física, tu crias todo um ecossistema, não é? Várias ofertas, consegues chegar às pessoas que sejam ao B2B. Eu tenho uma oferta B2B, B2C e pronto. Mas lá está, é o Tuga, não é? Que eu sento-me e digo assim, o que é que eu posso fazer mais aqui? E ainda posso fazer muito mais, eu acredito. Mas pronto, e a Push Training Center, o meu objetivo, o meu negócio é este, é ir agregando fazer mais, as pessoas felizes valor lá, as que não conseguem ir lá, tentar chegar a elas de forma remota, ou com conteúdo, ou com serviços. Ou seja, vamos aqui recuar aqui, não é recuar, mas vamos fundir aqui dois aspectos que tu acabaste agora de introduzir. Que és uma pessoa que tem o perfil de gostas de estar no arranque dos projetos, não é? Gostas de chegar ali, de criar. Tu foste aqui responsável pela comunicação de 2 marcas dentro da marca Prozis, não é? E agora com a Push, não é? Queres falar um bocadinho aqui quais são os principais fatores? Ou imagina, muitas vezes o que nós temos é o contrário, que é eu já faturo 1 milhão neste projeto e agora tenho que faturar 2. A maioria das pessoas são melhores a fazer isto porque vamos aumentar mais um canal de venda, mais um comercial, não sei o quê, E quer dizer, é no Excel, um gajo vai mexendo e diz, pronto, aqui é capaz de dar 2 milhões, agora vamos implementar. Difícil é olhar para o deserto, não é? E temos que chegar a um determinado sítio, criar o caminho, não é? Qual é que achas que são aqui os principais fatores que alguém que esteja a criar uma marca, um projeto novo, tenha que olhar para criar para ser esse abordador de caminhos? Sim, olha, eu acho que depende muito do tipo de pessoa que tu também és, e acho que é essencial tu gostares daquilo que fazes. Eu acho que eu no início disse que foi uma grande escola de vida à Prozis, e eu só descobri isso quase no final, ou quase do meio para o fim, porque eu passava por muitos projetos diferentes que acabavam só porque sim, porque acabavam. Às vezes não era porque não estavam a dar certo, mas acabavam, porque a empresa decidia outro rumo. E se tu não tens o mindset de perceber isso como uma benção do que como uma coisa má, começas a desmotivar. E eu houve alturas que não entendia. Se eu estou a fazer isto, estou a fazer o meu trabalho, estou a fazer bem, estamos a atingir os objetivos, mas de momento para outras coisas terminam. E começa outra coisa. Marco, olha, agora nos próximos 5 anos vais vender laranjas. E tu, porreiro, começas a perceber como é que funciona a laranja, como é que é o mercado da fruta, onde é que podes estar a vender, e de repente, olha, Marco,
Final, Esquece isso, é para seres contabilista, afinal. Ok. Pois a Marco, olha, contabilista já não está a dar, precisamos de ti a comandar um navio no mar e, ou seja, e tu ficas assim, fogo. Parece que não adianta nada do que eu faça, que as coisas nunca vão dar certo. Mas por outro lado, já viste que em pouco tempo tu ficaste a perceber de vender laranjas, contabilidade, navegar de barcos. contabilidade e de navegar, ou seja, dá-te uma Eu saio experiência daí a exportar laranjas, seja para onde. a gerir o teu negócio. Sim, Não é? olhas, juntas as três peças que podem ser úteis a um negócio. Sim. E foi isso que aconteceu muito comigo lá. Eu entrei na Prozis, eram 80 pessoas, saí de lá, eram 900 e tal. Uma empresa gigante, brutal, com pessoas espetaculares. Vi muita gente a entrar. Como é que é esse processo de passar de 80 para 900 Olha, hoje pessoas? para trás parece que nem dei conta, porque aquilo era tão rápido. Era as obras, era as pessoas a entrar, os departamentos a crescer. Assim, tudo muito tão rápido. Eu tinha a sorte de este projeto do Corporate também nasce dessa experiência que eu tive na Prozis, porque a Prozis tinha uma box de CrossFit dentro dos Sim. escritórios e era eu que a geria. Na altura foi um dos objetivos dos colaboradores da Prozis terem esse benefício, terem exercício físico dentro das instalações e não pagarem mais por isso. Pá, que é, digamos, para uma empresa estar ligada ao desporto, é brutal. Porque normalmente se tu queres contratar alguém que esteja ligado ao desporto, se depois a pessoa tem que se deslocar onde sou depois, pá, é um benefício brutal. Eu falo por mim que treinava à beira do escritório, não é? E eu sei que os recursos humanos... Eu estava a treinar e olhava para o meu computador a ver se... E eu sei que os recursos humanos, isso era uma mais-valia às vezes para contratar alguém que estava ali indeciso entre a empresa A ou B. Quando viam a box de CrossFit ficavam, se era gente que gostava daquilo, ou mesmo que não gostasse, davam valor à empresa já há 6 anos ou 7 anos ter isso já. Agora já é mais comum, entre aspas, as que podem, mas antigamente não era. E era eu que geria a box, era eu que fazia a programação, era eu que colocava não pagavam mais por isso, mas fazia isso com todo o gosto. Dava mais valia que dava. Eu fazia o treino lá e servia aos meus colegas assim. E aquilo começou muito lentamente, só aqueles que gostavam mesmo, mas no final, quando eu saí de Esposende, porque aquilo era em Esposende, já tinha cerca de 50 ou 60 pessoas a seguir o meu Google Drive, o meu Excel na Drive, onde eu punha lá os treinos, a programação. Ou seja, e eu também ajudava os recursos humanos, ou achava eu que ajudava, podem vir eles agora a dizer que não ajudava, mas eu achava que ajudava com este tipo de conteúdos para a newsletter, sobre treino físico, ideias que tinha para desafiar as pessoas. Então eu pensei, porque eu não tenho uma empresa de 900 pessoas agora, mas há muitas empresas que têm, e as empresas, mesmo aquelas que têm equipas de recursos humanos grandes, não conseguem ter este serviço para os seus colaboradores. É muito mais fácil para eles chegarem ao ginásio perto da empresa, estabelecer um protocolo, e as pessoas vão lá e têm acesso. E bem, então eu peguei nesse processo que eu geria na Prozis e apliquei agora ao Corporate. Mas isto para te dizer o quê? Que na Prozis eu entrei para desenvolver um negócio que nunca viu a luz do dia, porque depois aquilo era tão gigante, acho que era maior do que a Prozis era naquela altura, mas era uma daquelas ideias que a Prozis tinha naquela altura. E que sempre teve, e acho que é uma das mais-valias, é uma das forças da Prozis e do Miguel, é o não ter medo de arriscar e o não ter medo de fechar quando não está a resultar. Sim. Acho que é uma das coisas que eu aprendi muito lá, é tentar não ligar as emoções e os sentimentos aos negócios, a projetos. É aquela visão, aquele esquema das canas de pesca. Acho que nós já falámos disso, tens um rio grande, não sabes onde é que tem mais peixe, colocas várias canas de pesca. E se só uma der, não há problema. Tu não mas eu gostava tanto daquela e aquele sítio era tão fixe, estava só... isto é negócio. Não dá, tiras a cana e dedicas-te a essa. E eu, durante muitos anos, fui esta pessoa que estava com a cana que estava a dar, mas que havia outras que davam mais e que era preciso mudar os recursos, ou era preciso, ou seja, tirar a cana daí e pôr noutro sítio.
E até porque em tanto crescimento, não é? Depois já obriga a tudo, claro. Quer dizer, tudo está sempre em mudança, não é? Uma estrutura sempre em mudança. Isso nós falámos há bocado, que às vezes tu fazes planos para um ano ou para meses, ali a velocidade que aquilo estava a crescer às vezes era a semana difícil, não é? Era difícil. Eu disse uma vez, nós parece que vamos num caminhão e de repente o caminho é este, mas de repente há uma guinada. E a malta lá atrás que vai na galera, e pá, ao menos avisavas que a gente preparava-se. Mas quem vai a guiar o caminhão, que é o Miguel, nem ele às vezes sabe, não é? Porque ele vê a oportunidade e vira, porque é assim. E a prova está dada que sim, para o perfil dele e para a empresa que ele criou, resulta, sim, não é? Sim. Há bocado estavas a dizer que ele que estavas a ouvir um podcast dele, e eu também ouvi. E ele fala muito isso, ele fala muito a alegoria do barco, não é? Que eu sei que quero ir para ali, mas às vezes um comandante nunca sabe o que é que o espera e tem que gerir. Para quem está no meio do barco e lá ou na galera, às vezes é difícil, porque o impacto é grande e a desmotivação é grande, e os projetos que às vezes a gente não entende o porquê é que as coisas acabam, entende mais tarde. Pronto. Sim, porque imagina, estás a tocar numa parte muito essencial, não é? Que tu tens aqui vários problemas que jogas nesse crescimento, não é? Que é a primeira fase de contratação com essa filosofia, não é? E não é fácil de contratar as pessoas para trabalhar nesse tipo de empresas, que estão sempre a alta velocidade, não é? Em crescimento sempre abrupto. Não é fácil, não é? Depois mantê-las, não é? E depois as que vão embora tens que contratar outras para... Quer dizer, num mercado que já é tão complexo de contratação, e cada vez mais em alguns pontos, em alguns setores, pontos, não é? Sim. Que aquilo deve ser. Mas eu acho que agora, quem entra para a Prozis agora, imagino eu, não é? É uma suposição, já sabe o que é a Prozis. Até porque o Miguel, nesse podcast que estávamos a falar, definiu o tipo de perfil de pessoas que queria, não é? E era o que estávamos a falar antes, não é? Se tu, quando vais trabalhar para uma empresa, te dizem assim. E por acaso o diretor de recursos humanos disse-me: estás preparado para que nem tudo dê certo e para que uma pessoa diz que sim, mas aquilo que estavas a dizer de que, olha, eu se calhar posso te mandar mensagens ao domingo ou à segunda-feira à noite. Se a pessoa que vai trabalhar para lá sabe que é assim, ok, pode ser ingênua, achar que aguenta e depois não aguentar, mas muitas vezes as pessoas não sabem, e durante muitos anos o caminho da Prozis era o crescimento, era abrir negócios, abrir departamentos, e o crescimento foi assim, não é? Mas depois nem sempre é assim, e é normal, as empresas chegam a um ponto que também têm que fazer são ciclos de crescimento. São ciclos de crescimento, não é? Acertos, e eu nem tenho conhecimento para a esse nível tão macro. Mas pronto, mas eu fui essa pessoa que fui tanto com as canas de pesca, fui tanto nesse projeto inicial, que era uma coisa quase maior do que é o CrossFit agora. Depois passei para a parte dos eventos e criei o Kings of WOD. Não sei se te lembras. Quem entrou no CrossFit mais tarde já não se lembra, mas foi se calhar o maior evento em Portugal, que também tinha um maior investimento e a maior capacidade. Naquela altura, mesmo se fosse... Se pegássemos no que fizemos em 2016, acho que foi, ou 13, não sei, minha memória é má, e nós já nem podemos ir à net ver porque já não está nada, mas se pegássemos naquilo que foi feito naquele exato momento e pegássemos naquilo tudo igual e puséssemos agora, mesmo agora, ia ser inovador em muitas coisas. Mas até porque... Pela tecnologia... Pelo show, pelo marketing. Sim, porque eu acho que também as empresas como a Prozis e tudo mais, quando saíram também do desporto, também há aqui um desinvestimento nesse tipo de atividades. Claro. E tu estás na organização de e notas que os recursos não são fáceis. Não. Os apoios não são nenhuns. E não me perguntaram ontem num podcast o que é preciso para haver um evento de CrossFit do nível do Wodapalooza em Portugal. Eu disse: Dinheiro. Porque Portugal para a Europa não há de ser muito diferente do que é Miami para os Estados Unidos, tipo Porto, Algarve ou Lisboa, não é? Tens aqui praia, rio, boa comida, um crescimento, bom tempo. eu acho que... Agora é preciso alguém que acredite, ok, eu vou pôr aqui 100 mil euros porque daqui a 5 anos isto vai valer 500 mil. Não é? Claro que quem investe 100 mil euros num evento de CrossFit não vai ganhar naquele momento, é passo a passo. E tanto é, por exemplo, os organizadores do Wodapalooza, que as pessoas podem ir ver que é uma prova espetacular, pelo ambiente, não é? Pelo sítio e tudo mais,
e eles organizam 4 ou 5 eventos. Agora já é uma empresa, mas Agora já são uma estrutura. é uma empresa de organização de eventos e que onde chegam fazem de um evento pequeno em 2 anos. Por exemplo, o Madrid Championship em 2 anos é quase o maior da Europa, ou já deve ser. Porquê? Porque têm uma estrutura e um peso que chegam ali e replicam o Wodapalooza aqui, têm os patrocinadores com eles, têm a capacidade de investir, põem em prize moneys grandes, uma coisa chama a outra, não é? Pronto. Chamam os atletas chamam a visibilidade. Nós aqui temos prize moneys de 500 a... euros ou 1000 euros, 1000 euros já, pronto, mas 500 euros quem é o atleta de fora que vem para aqui? Claro. Não vem, não é? Pronto, e os de cá vêm porque é perto. Kings of Oz foi mais uma cana que não chegou a ver o futuro. Depois estive com categorias, ou seja, fiquei com a categoria de CrossFit e a categoria de Fitness, em que a minha missão era desenvolver essa categoria dentro da Prozis. Estás a falar agora na questão de categorias, que eu acho que, imagina, eu olhando para um aspecto mais de gestão, não é? Mais a minha praia, até nisso a própria empresa muda, não é? Porque uma coisa, por exemplo, eu olho para a minha empresa que tem, não sei quantos é que somos ao total, eu acho que somos 30 e tal pessoas. Nós fizemos as contas no outro dia, não é? Pronto, tenho uma estrutura, não é? Mas se eu tiver 100, quer dizer, os departamentos já nem são aqueles, então se for 200 nem se fala, 500, então tipo, diferença de 80 para 900 não tem nada a ver a estrutura empresarial, não é? Não, há coisas que se mantiveram, mas que foram sim, o administrativo e a contabilidade continua lá, não é? A programação, mas a programação era um departamento, depois dividiu-se em não sei quantos e por aí fora, pronto. Também temos que aquilo não é só a parte, também tem a parte das fábricas, não é? E do armazém. Tu enviares 500 encomendas por dia é diferente do que enviares 10.000. O negócio é o mesmo, mas precisas de muito mais gente para isso. Recursos. Mas basicamente foram-se fazendo essas experiências e foram-se crescendo à medida que se achava que era o ideal. Este ano acho que devemos apostar em categorias, acho que temos de ter alguém a olhar para o bodybuilding e para o crossfit ou para a corrida. E era o mesmo que tu, tendo um site que vende sapatos, tens alguém que só se dedica a evoluir o sapato feminino, ou até ir mais ao funil e ao sapato de casamento. Tens alguém que tu pagas, mas que só se dedica àquilo e que vai lutar para ter essa visibilidade no site, para ter negócio, para ter... Pronto. Eu fiquei com essas... Um dos projetos que tive foi o desenvolver essas categorias, que não existia. Depois acabou por isso passar a ser uma parte integral da empresa e passou a ficar com outras pessoas, e eu agora olho para trás e sinto que era aquela pessoa que desbravava o terreno em alguns pontos. Noutros eram outras pessoas, mas em alguns pontos era eu que experimentava se resultava ou se não. E duas das... Tu eras o gajo que punha as canas, não é? Dois dos projetos que eu tive foram 2 marcas de suplementação, uma ligada ao CrossFit e outra ligada ao bodybuilding. E que olho para trás, apesar de ter uma equipa, de gerir pessoas, gerir orçamentos, mas é mais fácil quando geres um orçamento dentro de um orçamento maior, quando não és tu que pagas os ordenados, quando não és tu que pagas isso. Eu sempre achei que, e já te disse, eu visto 2 camisolas, não visto uma, e saio e sinto que devo sair do sítio onde estou quando já não estou a vestir as 2, quando passo a ser aquele funcionário das 9 às 6. Foi esse o argumento que eu tive quando saí da Prozis, foi, eu acho que já não tenho, eu vou partir de agora, vou passar a ser o funcionário das 9 às 6. Pico o dedo às 9 para entrar e pico o dedo às 6, e não gosto de estar assim. Eu gosto de me deitar à noite. Até porque essa filosofia, deves pensar, tu conhecendo como te conheço, acabas por ter sempre uma visão de crescimento, não é? Sim, sim. E por acaso, eu quando saí do meu primeiro emprego tive essa visão. Eu chegava a um ponto, era esse empregado das 9 às 5, das 9 às 5, nem era das 9 às 5, era das 9 às 6, mas para já a empresa não crescia, não é? Não tinha essa filosofia, e então tu pensas assim, fogo, tipo, caramba, pronto, digo que eu vou ficar aqui até ser velhinho. E não identifico. Porque tu quando passas a ser o empregado das 9 às 5, estás à espera de quê? Não vais ter mais crescimento. Só se fores um gajo muito exímio, que sejas um expert numa determinada área e que trabalhas 4 horas e consegues produzir mais do que toda a gente.
que normalmente isso é só para alguns. Não, só se usares esse trabalho para te pagar as contas e depois das 6 às 9 tens o teu. Sim. E Outra o coisa, teu. sim. E o que me levou a sair das piscinas foi isso. Foi, ok, isto vai ser isto, para sempre. Nada contra. E se calhar houve muitas alturas da minha vida que eu gostava de voltar a ter essa estabilidade e estrutura. Mas naquela altura precisava de aprender outras coisas e de me desafiar. E pronto, e na Prozis, se eu precisava de me desafiar, na Prozis foi o desafio máximo, porque então não, eles apareceram para gostas de fazer coisas novas, então tens aqui 1001 coisas novas para estar a fazer. Ia fazendo isso, e aquilo que eu te disse que é diferente ser entrepreneur ou empreendedor sozinho como eu sou agora, é que pronto, sou eu que tenho que pagar as contas, sou eu que tenho que gerar dinheiro. Tinha essa preocupação em todos os outros sítios onde estive a trabalhar, mas o que é certo é que se não resultar, pronto, alguém há de tapar isso. Ou outro departamento, ou em cima, ou e digo isto coisa. Não é para pensarem que pois, então estavas à vontade. Não, a minha preocupação era sempre, a minha preocupação era sempre ter mais negócio, crescer e vender, mas a verdade é que só quando se está do lado de quem passa o cheque, aí é que se sente as coisas, pronto. E essas duas marcas é diferente também eu gerir duas marcas que já fazem parte de um site que tinha 2 milhões de views por mês, do que lançares uma marca do zero, não é? Eu agora estou a lançar uma marca do zero, sei o que é começar um Instagram com 0 seguidores, sei o que é começar um site com 0 visitas, com 0 utentes, alunos, sim. Pronto, com 0 fonte de mas também deixaste aqui 3 pontos que eu acabei por reunir muito interessantes, não é? Que têm essa base de pensamento, da construção da marca que te levas hoje, não é? O primeiro fator importante é gostar daquilo que fazemos, não é? Claro, e tu hoje executas uma coisa que gostas dentro do mercado que gostas. Depois é pegar nas experiências anteriores e nas coisas que já aplicaste e aplicar agora. Falaste muito bem da parte do corporate, de outras ofertas que tu sentias em empresas onde já trabalhaste e queres colmatar resolver esse problema no mercado, não é? E ir experimentando, não é? Que se calhar esse no fim de tudo é que é um bocado a grande bias, não é? Que é experimentar, hoje fazemos aquilo, não funciona, e agora comunicamos assim, não funciona, e depois, não é? Eu já perdi a conta de tudo que antes de nós abrirmos a Push, dizia assim, e digo, se nós fizermos metade daquilo que eu tenho aqui dentro e na Drive, vamos fazer o dobro do que os outros fazem, e eu tenho a certeza disso, mas não quer dizer que tudo que a gente faça que vai ser para sempre. Sim. Porque às vezes tu achas que vai funcionar e não funciona, não é? Às vezes é o próprio mercado, não é? É como um treinador. Tu metes aquele jogador porque achas que vai fazer a diferença e não faz. E acho que tens que ter a noção de dizer, não, sai. Não é? Ainda vimos agora no Porto Sporting, não é? O Gaio jogou 15 minutos. Não sei se foi por isso, mas está toda a gente a criticar o... Mas foi pelo. Foi uma gestão. Esse foi o grande exemplo de gestão das pessoas. Foi uma gestão de expectativa de que ele achava que aquilo ia resultar. E não tem nada a ver, às vezes, com uma pessoa. Mas, por exemplo, neste caso até foi melhor, porque acho que nem tem. Atenção, isto, segundo o Corrão Amorim disse, nem foi pela própria gestão, nem foi pela própria que o jogador trazia o jogo, mas foi o que o jogo ditava que necessitava. Se foi um gol, teve que estava mudar, não é? Estava 0-0. Não é? Claro. O homem que estava a jogar no lugar dele, o bailarino, não estava a render. Pronto. Vamos trocar para criarmos aqui uma dinâmica diferente, um jogador diferente. A seguir sofres um golo. Eu se calhar não preciso de um jogador tão defensivo, eu preciso de um gajo que vai ali correr até a linha. Não, claro. Melhor, eu não preciso destas características nesta posição. Neste momento. Mas eu pulo lá 15 minutos. Nunca claro. Um bom líder é este. Sim. E era o que acontecia comigo. Era o perfeito exemplo da Prozis. Eu em muitos projetos era o esgaio. Nunca pensei em dizer esta frase. Vai ser... Que é, seja, olha, é isto, nós acreditamos e eu acreditava que é isto, mas depois, afinal não é. E nada contra. Como é que tu sabes se gostas de uma comida nova se não experimentares? Claro, exatamente. Claro que há 8 e há 80, não é? E, por exemplo, e na comunicação há sempre um padrão, não é? Tu tens sempre uma estratégia, certo. Existe sempre uma eu forma. Acredito que se tu realmente queres
queres experimentar, não vais mandar vir um bocadinho assim, mandas vir o prato e comes o prato e dás tempo para perceber, não é também comes um bocadinho e não gosto, que às vezes acontece isso, não é? Às vezes há malta que vamos experimentar, mas nem deixa aquilo saber se vai resultar ou não e desistem. Ou então vamos experimentar. Eu tinha às vezes esta analogia, que é vamos entrar num mercado novo e há empresas que vão com um porta-aviões. E às vezes a Prozis ia de barco a remos um gajo com uma espada. Olha, experimenta. A Prozis e outras empresas. A Prozis e outras empresas. Não é uma crítica, mas é uma realidade. É sim. Claro que está condenado ao fracasso. Nós internamente, com a nossa dimensão, acabamos muitas vezes por acontecer isso. Nós ainda agora, por exemplo, temos alguém dedicado para o B2B de uma parte mais digital e começamos com um bocadinho à nossa dimensão, não é? Certo. Logicamente eu não posso carregar... Mas tu não podes... Certo, mas eu não estou a dizer que toda a gente pode ir com porta-aviões para todas as frentes. Ninguém tem esse poder ilimitado. Mas a expectativa tem que ser proporcional ao que tu investes, não é? Sim, se tu vais com um barquinho a remos e um gajo de espada, sabes que aquilo vai demorar tempo. Claro. O gajo é o melhor do mundo com a espada. Mas é um porta-aviões. Mas podes ir alimentando... E é um sozinho. Mas podes ir alimentando com mais pessoas, o rapaz. Certo, não é? Mas tu não podes esperar que aquilo resulte o mesmo que vai resultar com um porta-aviões. Se eu quero faturar 1 milhão e mando sozinho com uma espada, ele chega lá atrás 10. Olha, isto afinal não deu. Pronto, ok, mas se calhar é preciso reavaliar porque é que não deu também. Será que era a pessoa certa? Será que era a pessoa errada? Será que os recursos eram estes? Será que o timing era certo? Por exemplo, na Prozis aconteceu muito de projetos que nós tínhamos que estavam à frente do tempo e que não resultou. Não era porque não eram bons. É porque o mercado não estava preparado para eles. No mercado a tecnologia acontece muito. E se calhar só agora é que dá, ou se calhar só daqui a 5 anos. Mas às vezes o funcionário tem que tentar ter esta visão também, de que não sabe o macro, não é? Às vezes nós estamos a apontar, nós estamos a ver só esta pétala e dizemos assim, e vem o patrão e diz, olha, a planta é para arrancar. Mas porquê? A planta está boa. Não, esta pétala tu estás a ver está, mas ali em cima está podre e tu não estás a ver. Porque o funcionário não vê o macro. Quem vê o macro é o líder. Pronto. Às vezes a comunicação pode ser melhor. Sim, era esse ponto que eu também podia dar, não é? Mas também não é fácil. Mas uma comunicação com 30 pessoas é uma coisa, com 900 é outra, não é? E depois há aquela questão, podemos estar aqui a falar horas e horas, mas a organização, as FIAs intermédias, que são muito importantes, e às vezes as FIAs intermédias que deviam ser líderes, não são apenas bons funcionários, bons executores da tarefa, não é? E que deixam de ser executores e perde-se um bom executor e ganha-se um mau líder, e que depois que não passa a mensagem e pronto, é complexo. Mas isso às vezes é... Mas isso ainda torna-se mais caótico quando tu estás a crescer, não é? Porque queres crescer um departamento. Eu crio um departamento para uma pessoa, depois eu percebo-me que aquela pessoa não é o líder certo, mas eu já que tenho 10 pessoas sobre ela e agora tenho que meter um. É muito difícil. É loucura. Um dos maiores problemas daquelas organizações que crescem assim rápido é a comunicação, porque tu... Num mês, às vezes entravam 20 ou 30 pessoas. Como é que tu comunicas aos que lá estão o que é que essas 30 pessoas vão estar a fazer? Qual é o caminho? O caminho é crescimento, mas de vez em quando eras surpreendido por coisas que apareciam. Porque tu não consegues comunicar tudo a toda a gente. Consegues. Eu acho que há empresas que conseguem. Tens é que ter uma preocupação com isso e ter uma estrutura preparado. E contratar, se calhar, um departamento só para dedicar-se à comunicação interna e para toda a gente estar... a par de tudo que se passa. Um dos meus mentores, ele não sabe o que é, mas a gente tem assim estes mentores que a gente segue, é o Simon Sinek, que tu conheces, mas também é o Gary Vee. E acho que eu gosto desses dois principalmente porque eles são pessoas que se preocupam com as suas pessoas. A mentalidade não é o cliente primeiro, mas é as pessoas primeiro. E as pessoas primeiro não é o cliente, é as pessoas que trabalham lá dentro, porque é como tu bem dizes, quem vende o sapato é quem está ali com o cliente. Se essa pessoa está chateada, está contra a empresa, achas que vai fazer um bom serviço? Normalmente a pessoa que nós devemos mais preocupar numa empresa é a pessoa que está mais próxima do cliente. Normalmente são duas. Quem faz o trabalho é quem vende. Exato. E começa pela senhora que atende o telefone. Ou quem atende o telefone e quem gera as redes sociais, que por norma são até pessoas que é quase... Não, um estagiário serve.
Não é? É uma pessoa que é uma porta de entrada para uma empresa. Exatamente. E é o primeiro contacto que às vezes um cliente satisfeito passa a estar insatisfeito porque foi mal recebido. Quantas vezes? Certo. Quantas vezes isso não nos aconteceu, não é? Sim. Mas lá está, estes posicionamentos de canas nestes 7 anos de Prozis foi-me trazendo isto, que é o estar preparado para que de um momento para o outro tudo pode acabar, mas fazeres o teu melhor trabalho hoje, tentares sair, e era isto, como é que eu lanço uma marca dentro do CrossFit? É este tal beco sem saída que eu gosto. É ter um site próprio, é identificar-nos com a comunidade. Por isso é que as latas, cada lata de cada suplemento tinha uma etiqueta com um treino diferente, porque o CrossFit é treinos, é aquilo, é patrocinar os atletas, é estar em eventos. Não é nada de novo que se faz agora, mas há 8 anos atrás estava-se a desbravar, é replicar o que fazia naquela altura. A líder era a Progenex, o que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, é estar atento ao que os outros já fazem e perceber a nossa dimensão, o que é que a gente pode fazer, em que é que nós somos bons e vamos também é um insight muito continuar engraçado, a ser bons, e nos que nós somos maus não é esquecer, como eu no handball fazia, era mau numa coisa e dedicava-me só ao que eu era bom. Mas acho que nós temos que continuar a ser bons, mas também temos que melhorar as nossas fraquezas, por assim dizer, ou contratar alguém que as faça melhor do que nós, que é o ideal. E esse é o ideal, esse é o porque nós não vamos ser bons em todos, em tudo. Eu digo sempre que no futuro eu gostava de ser, não vou dizer que já sou, ou gostava de ser a pessoa mais incompetente da minha empresa. Claro. Não é? E estar rodeado de pessoas que sabem muito mais sobre muita coisa que nós não é? E é um bocado isso. Mas este é um insight muito engraçado, que é olhar para o que os outros já fizeram, não é? E às vezes pode parecer, nós tentamos às vezes querer inventar a roda, não é? Nós por acaso numa das empresas que temos, por acaso ainda na semana passada fizemos aqui um brainstorming toda a gente, e eu por acaso perguntei o que é que a empresa fazia. Ainda numa frase tinha que dizer o que é que nós fazemos. E era engraçado porque das 5 pessoas que estavam sentadas, as 5 disseram coisas diferentes. Não é? E às vezes é um bocado isso, nós perdemos-nos de tal forma, não é? Que às vezes fugimos do simples e fugimos do que os outros já fazem. É tão simples às vezes pegar e adaptar à nossa realidade, ao nosso mercado, à nossa empresa, às nossas pessoas, e fazer, não é? Do que às vezes achar que agora vamos inventar agora inventar um ginásio que não existe em lado nenhum, não é? Acabas por não fazer nada. Se calhar ele não existe porque já houve alguém que já tentou e percebeu que não funciona, e por isso é que ele não existe. Não, e há de haver, não é? Mas dentro da comunicação tu também disseste uma coisa que é, às vezes nós achamos que estamos a dizer uma coisa perfeitamente clara, mas as 5 pessoas à nossa frente entendem coisas diferentes. Também é importante perceber o que é que as pessoas entendem. E essas reuniões é importante, porque assim tu ficaste a perceber que essas 5 pessoas ouviram coisas todas diferentes. Porque tu podes dizer, malta, isto é um copo, a nossa empresa produz copos brancos, mas este copo branco eu nunca tinha visto. Se calhar, se tu me dissesses isto, eu ia achar que era um copo assim. Se calhar, ou assim, ou de plástico, ou de papel. Uma pessoa tem que ir mesmo ao detalhe, ao pormenor, e mesmo assim, há sempre alguém que vai ouvir de forma diferente. Por isso a comunicação é importante. A proximidade com as pessoas é importante. Houve uma altura quando estava com uma das marcas de bodybuilding, tinha uma equipa de 12 pessoas e eu reunia semanalmente com elas 1 hora. Depois houve uma altura que o trabalho começou a aumentar e já não era praticável, mas era para estar próximo delas, era para perceber as dificuldades que elas tinham. Eu só comecei a reunir com as pessoas quando devia fazer isso. Pronto. Quando chegaste, fazias isso, de certa forma. E só a partir daquele momento é que eu pensei, não, efetivamente eu tenho que fazer isto. Fazia e por exemplo, se tu fores pegar na parte da programação, aquelas novas formas de gerir a equipa ou de liderar a equipa, o Agile e o Scrum, eles reúnem todas, não sei se são as duas ou se é uma delas, não sei se estou aqui a cometer um grande erro, mas eles reúnem todas as manhãs para cada um dizer em que ponto é que está, para as coisas estarem certas. Eu tentei fazer isso nas minhas equipas. No marketing é difícil porque aquilo era reuniões supostas ser 10 minutos, às vezes demorava 1 hora, porque o pessoal de marketing e comunicação é mesmo assim, mas acho que tem que haver um controle, uma proximidade em que não haja mesmo dúvidas a fazer as coisas.
Porque se houver dúvidas, alguém que está a comunicar no Instagram ou a atender o telefone, Não ser... podem comunicar coisas distintas, não é? E pode ser fatal. E do outro lado, pode estar uma pessoa que quer comprar um par de sapatos, mas pode estar o maior comprador do Dubai e é um negócio de 5 milhões. A gente nunca sabe. Nunca sabe. A gente nunca sabe quem é que vem a seguir. Tens de estar preparado para isso. Agora, a teoria é esta. Na prática, eu quero isto, mas de repente tenho que dar... E estou a falar agora na Push, que no início tinha os procedimentos todos, procedimento de dar a aula, como é o procedimento para quando entra uma pessoa, para quando ligam o telefone, como é que mandamos os e-mails, como é que fazemos tudo. Só que depois o dia parece que não tem 24 horas, parece que tem 8. E acontece os imponderáveis e as pessoas afinal não reagem como nós achávamos que iam estar a reagir e os colaboradores não fazem como nós achávamos que iam estar a fazer. Por isso, os procedimentos também é algo que acho que tem que existir, uma estrutura, um rascunho, um esqueleto, mas depois também tem que ser adaptados de X em X tempo, porque a organização vai evoluindo. E essa comunicação, e mesmo assim nós somos poucos, e eu tenho essa preocupação, e mesmo assim falha, às vezes. E é engraçado o que estás a dizer do incompetente, que gostavas de ser um dia o incompetente, e eu também às vezes o pessoal está lá, os alunos gostam mais da aula com a Cláudia, não sei o que. Eu fico todo feliz com isso. Quem me dera a mim que as pessoas gostem todos, que assim eu fico descansado, que as aulas que eu não dou estão a ser bem dadas. Mas isso também acho que tem a ver depois com a maturidade e a confiança que tu tens em ti, não é? Não precisas de ser... Eu acho que eu quero ser o gajo mais incompetente na sala, que é para poder aprender com os outros todos. E estou à vontade com isso. Há gente que não. Há gente que tem que ser... que tem que parecer ser para se sentir bem. É isso. Por acaso nós quando reunimos, eu digo sempre quando eu contrato, não é? Ou quando as pessoas começam a entrar no esquema, nós temos muito o estigma do yes man, não é? A pessoa que está acima diz, vamos para ali. Pronto, e vai toda a gente para ali. Mesmo achando que para ali está mal. Aquela porta está fechada, aquilo está aberto. E eu digo, vamos todos para ali. Ninguém diz, olha, mas a porta está fechada, ali está aberta. Por que um gajo vai para ali? Não, eu dizia isso, eu quero chegar aqui, quero críticas, quero que vocês trazam valor acrescentado. Se eu disser uma coisa, se vocês disserem que sim, eu para já não sou um gajo, não sou um gajo inteligente. Portanto, se vai ser sempre como eu quero, não vai estar bem. Não é? Portanto, é procurar que várias pessoas tragam esse valor acrescentado para quando tu também tomes a decisão e lá está. E se tiveres alguém que seja melhor numa determinada área, também evoluirmos com ela, não é? E aprendermos, não é? Por exemplo, eu fui, quer dizer, durante muitos anos eu fui completamente desligado à parte de marketing e comunicação. Não precisava, não é? Precisava era trazer coisas do outro lado do mundo para aqui, e aturar pessoas, não é? Liderar as pessoas para elas cumprirem o objetivo de entregar, fazer, não é? Só agora é que só com a abertura da empresa, quer dizer, se calhar nós dois estamos no sentido inverso, não é? Tu tens mais necessidade de olhar para os números e tal, e se calhar eu mais para a parte da comunicação. A pessoa vai contratando. Por isso é que também foi das primeiras coisas que eu fiz cá, foi profissionalizar essa área. Olha, alguém formado em comunicação, siga, não é? Claro. Hoje já não passo vergonhas, não é? Mas, por exemplo, nós temos o Filipe, que nós contratamos há pouco tempo, que é a parte de fotografia e também programação. É uma área completamente fora da minha caixa. Cada vez que aquele rapaz fala, parece um deus grego, parece que estou a ouvir um filósofo. Claro. Não é tipo um gajo. Se for o Filipe, tu és pareces um... chegaste aqui, pareces um alien a falar sobre cenas e termos, que é um bocado isso. Mas é um bocadinho ir aprendendo com essas pessoas, não é? Sim, claro. E principalmente com aquelas que nos dizem que não é? Ou isso se fôssemos assim. Isso é um bocado a analogia do chapéu preto. Ter sempre alguém na sala que usa o chapéu preto, que é a pessoa que vai criticar, mesmo que não queira. Sim. E nós tivemos essa experiência, os dois que trabalhámos numa empresa, estava muito habituado a isso do yes, não é? Sim. E eu tive dificuldades porque eu não conseguia. Não era por nada, não era para me. Mas se eu não achava, se eu não me sentia bem com aquilo, dizia. E acho que isso é o mais importante. Tu teres pessoas ao teu lado que se sentem. Mas isso também tem a ver com a organização, Marco.
Se tu és um líder e se a pessoa diz não e essa pessoa é penalizada porque disse que não, e tu sabes que há líderes que fazem assim, os outros todos depois têm medo de dizer que Yes, não. Então, man, yes, claro. man. Sim. Agora, se tu és uma pessoa que dá confiança às pessoas que trabalham contigo para terem a sua própria opinião, mesmo que tu não gostes, mesmo que às vezes seja errada ou não seja, tu vais ouvir coisas muito boas, vais ouvir coisas más. Há o não, mas tem que haver argumentação, não é? Quer dizer, Claro, vamos por ali, claro, não. Claro. E então, o que é que vamos fazer? Não sei. Então, mano, não sabes? Claro. Não opinas agora. Uma coisa é dizer, não vamos por ali, mas vamos por ali porque aquela porta está aberta. Claro. Fixe, vamos por ali, não é? Mas sabes que há muita gente e aquela cultura à moda antiga, usando da fábrica dos anos 90, tens que baixar a cabeça e trabalhar. Porque porque é que a gente faz um tacão assim e não faz assado? E estás a mexer com o ego de quem decidiu que era assim. Mas quem és tu para estás a dizer isso? E as outras pessoas apercebem. Nós passamos por isso todos os dias. Eu dei esta analogia porque o teu negócio Estamos a falar, imagina, estás a falar de pessoas às vezes que fazem a mesma tarefa há 30 anos e te dizes assim, olha, está bem, mas estás a pregar este salto e ele está a partir. E eu liguei ao fulano e tal, modelador, ou faz isto ou não sei o quê, ele disse para fazeres assim. Eu disse, esse gajo não percebe nada. Pronto. Tens uma barreira, não é? Quer dizer, não é? Estás a incluir com o ego, estás a pôr em causa o conhecimento de alguma pessoa, de alguém, não é? Certo. Mas isso também é falta de maturidade, empatia dessas pessoas. Sim. Que depende também do ambiente. Vão existir sempre e vai mas sempre... Mas logicamente que é mais fácil. Nós estamos aqui a falar e não é alguém que esteja a ouvir vai dizer assim, ok, vou implementar e vai resultar. Não vai resultar logo. E vai haver muitas vezes que não vai resultar. E vai haver outras vezes que vai. Porque também é mais fácil, imagina. Quer dizer, eu vejo um bocadinho isso. Eu na empresa onde nós trabalhamos, eu também cheguei a uma determinada altura onde tu construíste aquela determinada equipa e eu dizia assim, olha, eu agora queria mudar ou a cultura, não é? E não conseguia. Não consegues, porque já está tão enraizado que não consegues. Eu lembro-me, eu lembro-me na altura, pediram para comentar uma situação numa empresa, estávamos a falar e a pessoa ficou um bocado escandalizada quando eu disse, olha, o que é que fazias na minha posição? E eu na brincadeira disse à pessoa, olha, eu mandava toda a gente embora. Aí porque tu tens a empresa completamente minada, não é? Se tu tens uma equipa de marketing de 10 pessoas, se estão 9 estão mal com a vida, mano, tu trazes uma pessoa que é motivada e fazer coisas novas, metes aquela à beira das 9, é como a fruta, não é? Tu tens o cesto da fruta com fruta podre, depois dá uma frutinha boa, metes lá, ela vai apodrecer, não é? Por isso é que às vezes é muito mais difícil tu teres uma equipa já montada e depois queres mudar essa cultura. Isso é que é um skill brutal. Mas eu acho que é mais fácil nós contratarmos. É possível, claro. Mas eu acho que é possível e em alguns pontos daquela empresa acho que conseguimos fazer algumas diferenças. Tem a ver quando... E porquê é que a fruta apodreceu? Sim. Em vez de olhares para a fruta e dizer a fruta está podre, ok. E às vezes há fruta que já vem podre e que não pode estar a fazer nada. Mas perceber porquê é que apodreceu. Está muito ao sol... o sítio é pequeno. Foi a contratação, foi a compra da fruta. Já foi comprada má. Não há um cuidado em manter a fruta bem. Boa, e às vezes é mais isso. E tu sabes que nós também temos alguns problemas lá que isso é. Mas achas que é possível reverter? Eu acho. Por exemplo, quando tu tens alguém que prega mal um salto, não sei se isso existe ou não, mas que aquela pessoa que faz 100 sapatos e 10 em cada 100 partem sempre. É a pessoa que faz mal. O mais fácil é mandar embora e contratar outra pessoa nova e formá-la. Mas porquê é que tu não vais a pessoas assim? Mais ou menos, mas sim. Como é que você prega o sapato? Eu prego assim. E vais às outras que em 100 não erram nada e dizes assim, mas ou seja, e como é que tu estamos pregas? a falar de conhecimento. Imagina, eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo parecido. É conhecimento e depois é a própria pessoa. Se tu, por exemplo, nós já vamos aquele exemplo daquele documentário da Amazon que os gajos que embalavam sempre, faziam as encomendas sempre com o braço esquerdo. Porquê é que eles chegaram a esse ponto? Porque perceberam que se não tiverem que se não for assim, a probabilidade de erro é maior. Se tu sabes que tens 5 operadoras que pregam bem os tacões e que fazem
Imagina isto, pegam com a mão esquerda, pegam com a mão direita, juntam e fazem assim. E a outra faz com a direita e com a esquerda. E falha. Tu tens que chegar a dela e dizer assim, olha, a partir de agora vamos experimentar assim. Se ela não aceitar e continuar a fazer mal, o problema é daquela pessoa que não aceita e que não consegue trabalhar em equipa porque não está preparada para adaptar. Agora, se ela passa a fazer e corrige isso, o problema final, o resultado final está resolvido. Agora a pessoa pode Está dizer, mais próximo da perfeição. mas eu ganhei uma lesão porque estava habituado a isto. Pronto, vamos resolver isso. Agora, às vezes, acho eu, e por isso é que nós tínhamos às vezes as discussões, principalmente com algumas coisas de envios e não sei o quê, que a logística é sempre um problema, seja em que empresa for. Bom, mas vamos perceber porque é que aconteceu mal. Será que as pessoas têm as condições todas para estar a fazer um bom trabalho? Será que sabem? Será que têm acompanhamento? Será que têm os materiais? E às vezes quem diz isto é visto como mas parece que estás sempre a defender os outros. Não, eu estou a defender o negócio. Porque se vier outra pessoa, vier outra pessoa e entrar na mesma... Se vieres outro fruto e entrar na mesma cesta, vai apodrecer, não é? Não vale a pena estar a meter mais. Agora, tens que mudar isto alguma dá coisa. mais trabalho. Isto... Se calhar a empresa tem que ter alguém que esteja atento a isto, porque não pode ser o dono que tem que fazer tudo e ainda tem que fazer isso também. Sim, claro. Há uma diferença muito... Por exemplo, uma das minhas maiores dificuldades em todas estas empresas, em todos os trabalhos que eu tive, foi a mistura entre tarefas operacionais e tarefas de gestão. Eu sabia que era muito mais efetivo se só tivesse tarefas de gestão, mas em todos os meus trabalhos eu tive tarefas operacionais, porque eram trabalhos, projetos, negócios que estavam a começar. E quando está a começar, ou quando são pequenos, tens que fazer tudo, porque não tens recursos para contratar um gajo só para fazer isto, para fazer aquilo. Sim. E isso é que te consome tempo, porque a gestão é preciso tempo. Tu tens que dedicar, como tu disseste, a olhar para aquela pessoa, tal como tu tiveste meia hora na padaria e encontraste um defeito. Tu às vezes não tens meia hora para estar parado na tua empresa para o teu negócio. A olhar. Mas e se tivesses? Tens que deixar a parte operacional, ou tens que deixar de ter tantos negócios e projetos. Que esse é o meu problema. Não consigo, porque eu sou feliz assim, a ter várias frentes. É um processo. Sim, mas tu falas aí às vezes da parte do conhecimento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que nós estamos a passar. Nós estamos com alguma... Quer dizer, não somos nós, não é? O mercado na parte dos trabalhadores específicos para determinadas áreas, porque nós não podemos meter qualquer pessoa, tem que ter algum conhecimento para trabalhar em frente às máquinas. Neste momento a mão de obra era escassa, quer dizer, era escassa até ao final do ano. Durante o ano infelizmente já houve algumas falências e já se nota mais mão de obra no mercado, mas nós, por exemplo, nós contratamos 2 pessoas sem qualquer tipo de formação, não é? Uma maçã nova, não é? E nós pegamos na maçã e vamos dizer, ok, tu vens para aqui, não percebes nada disto, e é fácil formar. Outra coisa é mudar mentalidades, não é? E às vezes é mais fácil tirar a fruta, não é? Que estavas a dizer. A pessoa tem que fazer o salto daquela determinada forma, mas a pessoa não quer fazer, não é? Não dá, não é? Não dá. Então, se tu és o líder, se tu é que pagas as contas, tu é que tens a visão, tu é que tens que fazer, tu é que estás com o leme. Se precisas que aquele marinheiro suba aquela corda e ele diz que não sobe, ele pode dizer o porquê e tu podes ouvir e perceber, e ok, eu entendo o que estás a dizer, mas mesmo com essa informação, eu quero fazer assim. Já é o skill, depois já é o skill do próprio da gestão. Não é? Exatamente. Depois é a diferença entre um bom gestor ou um mau gestor, que é vai tomar a decisão correta. Mas correta. eu quero que seja feito assim. Percebo o que estás a dizer, mas vamos experimentar como eu estou a dizer. Se não resultar, experimentamos a tua. E há pessoas que entendem e há pessoas que não entendem. Mas tal como nem toda a gente vai gostar do CrossFit, nem toda a gente serve para trabalhar na Prozis, como o Miguel disse, nem toda a gente vai servir para trabalhar contigo, nem toda a gente vai servir para trabalhar comigo. Tens é que ter essa noção. Capacidade. E já dizia o Gary Vee também, contratar é adivinhar e despedir é saber. Porque toda a gente à tua frente vai dizer que faz tudo e que é bom trabalhador e é o filho ideal, mas depois no dia a dia que tu sabes. É que começas a encontrar os problemas. Não tens que ter problemas se o governo e se as leis deixarem, às vezes, de largar mão de uma pessoa que não está a ser feliz ali e que nem te está a ajudar. Mas isso tem a ver com antes de colocares a maçã, também tens que contratar a maçã.
ou tens de comprar a maçã, e tu sabes que há vários tipos de maçã, e personalidades não, porque elas não têm, acho eu que agora, não sei, em 2023, não sei se já têm ou não, mas por isso é que um bom gestor de recursos humanos vai tentar contratar a personalidade e a pessoa certa para aquele lugar, para aquela empresa. Eu cada vez mais digo, eu não contrato currículos, tento contratar pessoas que se vão adequar a mim, porque depois o resto, quase tudo tu ensinas, ou se a pessoa quiser, a pessoa aprende. Não estamos aqui a falar de física quântica, que tens que ter aquela formação, ou medicina, não sei, tens que ter aquele conhecimento. E se tiveres sempre uma postura de formação, não é? Por exemplo, a maior parte das pessoas que trabalham comigo, este núcleo duro, logicamente estamos a falar na fábrica e tudo mais, pronto, e já é mais complexo. Mas, por exemplo, nós temos o núcleo mais duro. Olha, constantemente leem livros, tiram cursos, é um bocado a iniciativa também isso, porque uma coisa é que tu dás, uma coisa é a teoria, não é? Outra coisa é tu chegares à realidade e uma coisa é tu chegares ao balanço e saber que tens ali uma dívida de clientes para receber. Outra coisa é ela passar da dívida de clientes para dentro, da conta bancária, não é? Quer dizer, existe aqui uma dificuldade que na teoria parece fácil, não é? Vai lá e pede, metes aqui e está feito. Outra coisa é depois chegar à realidade e dizer, puta, aquele gajo deve-te dinheiro e eu preciso daquele dinheiro, não é? Vais lá buscar. Não, sim. Aí já é diferente, mas aí é o terreno. E há outra coisa também, acho que é importante e que às vezes eu esqueço-me, tento-me relembrar todos os dias, que é, tu não podes esperar que um pedreiro pinte bem uma casa. É sério, sabes que tu ensinaste uma analogia da pastel de nata. Pastel de nata. Pastel de nata era a melhor analogia. Tu não vais estar a comer, eu dizia um palmier, não é? Era palmier. Tu não vais comprar um palmier e trincar e ficar triste porque sabe a palmier. Aí era bom se soubesse a bola de Berlim. Então compra uma bola de Berlim, não é? Tu não vais contratar uma pessoa extrovertida para estar a fazer um trabalho introvertido. E também tens que ter essa noção. E às vezes tu só descobres isso depois. E das duas uma, ou olhas para dentro e percebes que na tua organização tens um lugar melhor para aquela pessoa. O que acontece? E tu percebeste que lá às vezes a gente fazia mudanças e eu tentava mudar. Se calhar o Gai é bom a ponta de lança, ele nunca experimentou. Mas um dia experimenta e o gajo marca golos. Quantos acontecem assim, não é? Sim. E nós estamos... Agora, já falámos de quantas skills e quantas coisas diárias que um gestor, um líder deve ter. Não é fácil. Sim. Se isso tudo ainda tens que juntar e nem o operacional, ser razoável. Se isso tudo tens que juntar o ser operacional, o levar a empresa para a frente, o abrir novos mercados, o reunir, não sei o que mais, não é fácil. Não é fácil ser um líder preocupado com isto. E das duas uma, ou tens realmente poder económico e contratas pessoas que se preocupam e crias uma equipa forte à tua volta que estão preocupadas com isso, e eu acredito que daí para baixo as coisas vão estar bem, ou então vais-te sempre esquecer de alguma coisa. Sim. Porque se olhas para a esquerda, não olhas para a direita, não é? Mas sabes que isso é o que eu noto, seja em empresas que eu passei, se calhar na Prozis nem tanto que tua experiência, mas era um bocadinho isso, que é, as pessoas às vezes complicam demasiado na contratação mais próxima. Eu acho que é mais... E o que eu quero dizer é, ainda se joga muito, quer dizer, eu tenho alguém que me vai liderar, por exemplo, o armazém, e eu ainda vou estar a ver se arranja alguém mais barato para desenrascar aquele problema. E arranjas mas tem as mesmas skills que tem que o perfil de um líder de armazém ou de um gestor de armazém deve ter, e depois isso é outra questão. E o que tu mais vês é isso. E voltando àquilo que falámos, que é chefes de departamento que passam a ser chefes de departamento só porque eram bons funcionários, e é preciso crescer, e aquela pessoa até merece. Ok, mas às vezes é preferível, digo eu, pagar-lhe mais ou dar-lhe prémios, quase ele ganhar tanto como um gestor, mas não faz, mas para manter essa pessoa, mas contratares alguém que faça o trabalho nós temos recentemente alguém que contratamos para a parte da costura, que foi esse exemplo. Ela estava na costura e foi promovida a chefe de linha, ou quem manda nas parte da costura. Passados uns meses, despediu-se. Pois, estás a ver? Uma coisa é executar, outra coisa é liderar. Outra coisa é liderar e ter que executar, não é? E às vezes essa que é a grande dificuldade. E despediu-se ela, se calhar até foi uma boa solução para um problema, porque senão ia ter que ser... Mas lá está, é aquele
princípio que tu cresces, sobes, É a lei de- até que te sentes É a lei de Peter, não é? incompetente. Tu Não é? numa empresa Incompetente. organizada és promovido até o limiar da tua competência. E, É verdade. e essa pessoa foi, não é? Agora, mas atenção, nem toda a gente há pessoas que sobem e Sim, sim. aprendem e melhoram e evoluem porque querem, mas isso é a personalidade Eu delas, acho não que é? é preciso ter essa. Da mesma forma que tu tens que ter esse skill para contratar, também tens que ter esse skill para perceber se internamente tem alguém que faça aquilo ou não. Certo. Por isso é que eu acho que os recursos humanos, a partir de certa dimensão, não sei qual é, se são 20 pessoas ou se é uma faturação de X ou o que for, ou Claro. o que é, mas são um ponto fulcral, porque se tu não tens, em casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão, não é? E às vezes as empresas são isso, não é? Mas nós às vezes queremos que aquele funcionário que está ali, que ganha um ordenado mínimo, que faz um trabalho duro, queremos que essa pessoa tenha calma e paciência, empatia, e que leia um livro e que evolua. Como? Não dá. O perfil dessa pessoa não é. Ou até pode ser, mas o trabalho que ela está a fazer não lhe permite ter isso. Mas eu sou, e tu viste isso, eu sou muito de falar com as pessoas e tentar perceber às vezes demais. Não estou a dizer que é perfeito, mas tento sempre perceber o que é que motiva as pessoas. E às vezes não é fácil, porque as pessoas dizem-te uma coisa, mas não é aquilo realmente. Porque há pessoas que o que as motiva é terem mais dias de férias, mas não te dizem, não, eu quero vender mais. Há pessoas que querem ganhar mais, mas não dizem, não, sim. eu estou bem assim. E isso é uma skill também, que é aquela parte da psicologia, tu conheces quem está à tua frente, para perceberes o perfil. Isso era o ideal, sem a pessoa falar, tu saberes. Olha, esta pessoa quer ser mãe, vamos-lhes dar as condições todas para ela ser mãe. Esta pessoa quer sair mais cedo, quer ter um horário por turnos, quer trabalhar em casa, quer ter mais dias de férias, quer ganhar mais, quer ganhar menos, e não sei, toda a gente pode ter e nós achamos que é sempre o mesmo, é sempre ganhar mais. Acho eu, não é? Nós achamos eu por acaso como tive a experiência de trabalhar com pessoas diferentes, de áreas diferentes, não é? E estamos a falar de um administrativo é diferente de uma pessoa que está no armazém, na logística, não é? Claro. Todas elas, então agora nem se fala, não é? Quer dizer, entre um médico, entre uma pessoa do marketing, um gestor, todas elas olham a vida de uma forma diferente. E por acaso consegui adquirir esse skill de perceber, o gajo a pessoa que está na fábrica que quer é ganhar dinheiro, pronto, siga, mas uma hora está X. O que é que tu queres? Queres que é mais uma semana de férias para estar com o teu filho? Foste filho agora, queres que é um horário mais flexível para poderes entrar? Então vamos arranjar aqui uma forma de o nosso trabalho ser mais por tarefas e tu conseguires executar as tarefas, seja independentemente da que hora for. Quer dizer, o que é que tu gostas mais? É de projetos novos? Então siga, vamos então. O que é que tu gostavas de fazer, não é? O que é que gostavas de abraçar, não é? É tentares adequar as pessoas Exatamente, que às vezes falta muito em muitos líderes, é muito foco, trabalho, não é? E às vezes falta, porque é o que estou a dizer, às vezes o dia não tem as horas não dá. suficientes, e quando as pessoas se lembram já é tarde. Sim, é verdade. Já é tarde. Pronto, Sérgio, olha, acho que foi aqui uma conversa muito interessante. Passou, mas foi uma hora e meia, mais ou menos. Temos aqui muitos insights. Tu também tens essa experiência de criar e de liderar muitas pessoas. Notou-se muito que eras muito focado nisso, não é? E eu acho que isso é a base de construção dos grandes negócios, de qualquer negócio, não é? Mesmo ele que seja pequenino, são as pessoas, não é? Eu acho que é isso que as pessoas também em casa têm de se calhar olhar para a sua empresa e se calhar preocuparem-se mais como é que eu mantenho estas 20 pessoas satisfeitas do que os meus clientes. Se calhar vão perceber que depois de ter estas 20 pessoas dentro dos meus clientes é muito mais fácil, claro. Não é? Eu acho que esse é um ensinamento brutal, não é? Sim. Não sei se queres deixar aqui alguma mensagem. O ginásio, o teu espaço, nós depois vamos meter aqui embaixo no vídeo e tal, para as pessoas conhecerem. Eu ia falar aqui dos Promofit, mas provavelmente quando o vídeo lançar já terminou, não é? Não sei quando é que és. Não, é 27 e 28 de maio. Então vamos fazer aí o... Não, mas pode podemos ser trocar, assim. não? Assim. Não. Então siga. Não, é mais uma das... a minha paixão, não é? Os eventos, foi o primeiro evento que eu organizei. Vamos organizar agora e... Esperas não ser o último, não é? Não, acho que não. O mindset é aquele, Marco. Agora o que eu quero é mudar um bocado, tentar aproximar mais do Kings of Oz, do show,
de ter coisas diferentes. Eu digo isto às vezes a algumas pessoas com quem falo e que tento angariar para o evento, que é, eu tento me posicionar, porque eu já fui espectador de muitos eventos, então tento pensar o que é que um espectador pensa, tento pensar o que é que um atleta pensa, tento pensar o que é que alguém que está a ver as redes sociais vê e tentar adequar o evento a esses todos. O que é que um patrocinador precisa? Só que... E tu já estiveste em todos os lados. E eu tive essa sorte, não é? E até já estive do lado da empresa que tem equipamentos, organizador, visitante, patrocinador. Só não fui atleta de, quer dizer, de eventos grandes, acho que não. Foste outro tipo de... Fui de outro tipo. Mas o caminho é este, é tentar. Eu realmente acredito que o Porto pode ter um Wodapalooza, pode ter um evento do tamanho do Wodapalooza, com a praia que tem, com a cidade que tem, com a história, com o aeroporto a 15 minutos, com os preços que nós temos, as pessoas fantásticas que nós temos. Preciso de alguém que acredite nisto, que esteja disposto a ter uma visibilidade ligada ao desporto, e que o Wodapalooza já é mais do que o CrossFit, não é? Em Miami acho que tem um impacto brutal. Sim, e sim, um evento destes, daquela dimensão, se chegasse ao Porto, turismo, hotelaria, restauração, também ia ter. E na nossa dimensão ia ser um evento, ia ser quase como o Rock in Rio. Sim. Um ligado à música, mas este ligado ao desporto. Se um dia tem uma dimensão daquela, 3.000 atletas, 500 voluntários, isso mexe numa cidade como Miami, imagina numa cidade como o Porto, não é? Claro. Eu ainda não tenho, disse isto outro dia quando estava a fazer uma entrevista a um amigo meu que tem um canal de CrossFit. Eu ainda não tenho capacidade para isso, gerir, nem imagino o que é gerir 500 voluntários e isso tudo. Sim, mas é uma construção. Mas é uma construção. Não estou a dizer que quero em 2024 ter este evento, sim. Mas em 2023 temos metas traçadas para isto, em termos de, não da participação de atletas, mas também da participação de atletas, mas principalmente em tudo que vamos tentar fazer à volta, na feira, no live stream, na interação com os visitantes. E para 2024 dar um passo e ir dando passo assim. Se nunca aparecer a marca, pelo menos tentarmos nós ir crescendo aos poucos e chegar lá pelos nossos próprios passos, que acho que era espetacular. Mas era mais rápido se aparecesse uma marca catalisador, ou uma empresa que sabes desse logo o passo. É um insight muito engraçado que estás-me agora a falar sobre isso. Por exemplo, se nós virmos documentários de 2010 mais ou menos, do Elon Musk, e perguntaram-lhe qual era o objetivo da SpaceX e não sei o que mais, tirando aquela parte que ele diz que quer ir para Marte, basicamente o insight dele, que ele na altura trazia, era: eu quero deixar uma marca como ter sido das primeiras pessoas a começarmos a tornar o ser humano multiplanetário. Nunca disse que queria chegar a lado nenhum. Sim. Logicamente, com a evolução e crescimento muito rápido, ele hoje já tem um prazo na cabeça dele que gostava, pronto. Mas é um bocadinho que estás a dizer, que é, se eu gostava de ter, mas se eu tenho capacidade, não tenho. Se calhar em 2010 perguntava: tens capacidade? E ele ia dizer que não é? Mas é uma construção, não é? Até a mesma coisa, criarmos um evento assim espetacular é um bocadinho, é sonhar. É sonhar, não, a minha fé e a minha visão é essa, é no meu evento ou naquele evento, para todo o lado que eu olho, vejo pessoas felizes e bem lá. O atleta que está a competir no melhor evento que pode, o juiz que está agradecido por estar a trabalhar ali, o espectador que nem sabe para onde é que há de se virar, ou para ver, ou para ir à ativação, ou o espectador leva aos filhos, porque eu sou uma pessoa, porque eu tenho uma família grande, leva aos filhos e aquilo não vai ser uma seca, eles vão ter o que fazer, ou seja... todos esses pormenores. Gostava de estar no meio desse evento, olhar assim à volta e ver as pessoas bem. Só que para isso é preciso condições e recursos. Exatamente. Mas é uma construção, não é? Vamos caminhar para isso. Pronto, Sérgio, olha. Muito obrigado por vir cá. E, obrigado pelo convite. Vamos depois trazer outros temas, também passares por cá. Sim, és sempre uma pessoa que toda esta experiência que tens de liderança, de marketing, comunicação, muito empreendedor, eventos e tudo mais. Portanto, há-de parar aqui mais vezes. Sempre é uma porta que eu quero sempre aproveitar, e agradeço-te mais uma vez o convite. E podes contar comigo sempre para aqui ou para outras coisas, já sabes que o meu perfil é esse. Exatamente. É ajudar-te. Por isso, obrigado mais uma vez, Marco. Pronto, e ficamos por aqui com mais um episódio. Fiquem ligados, podem nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no Spotify e por aí. Fiquem ligados e esperem pelo próximo episódio.